Meu nome é André Rafael e eu sou o fundador da Origami, e o único que trabalha aqui até o momento. Estou comemorando 10 anos de empresa e para isso eu vou contar um pouco da minha história e da história da Origami de aqui. Então eu vou falar desde como foram as vendas iniciais, sobre marketing, qual o hardware que eu utilizo, quais são os softwares que eu utilizo para produzir os cursos e mais aqui. A ideia é mostrar como eu sozinho consegui criar todo esse conteúdo e uma empresa que agora é com quase 30 mil alunos. Então vamos começar um pouco sobre a minha história pessoal. Quais foram os primeiros eventos que aconteceram comigo que realmente impactaram para que eu estivesse aqui agora falando com vocês sobre essa história? Então eu começo pela faculdade. E aqui já é o momento de escolha que eu considero sorte as escolhas que eu fiz. Eu sempre fui muito indeciso, eu não sabia o que eu queria. Eu pensava, eu sabia que eu queria ser empreendedor, queria fazer alguma coisa, criar alguma empresa, isso daí eu sempre soube, eu sempre quis. Mas aí eu pensava, você fotógrafo, você médico, vou trabalhar com educação física, ter uma academia, vou virar advogado, vou virar corretor de imóveis. Eu realmente estava super perdido antes ali com 18 anos, na época para decidir qual faculdade que você queria. Eu não fazia a mínima ideia. Sempre gostei muito de computador, né? Sempre usava, jogava muito videogame. Então eu sempre tive uma afinidade aqui com o que eu terminei fazendo. Nunca fiz nada, nunca desenhei, tá? Então a questão de design em si, isso nunca foi parte da minha vida, tá? Isso foi algo mais pra frente que eu comecei a gostar, não tinha ideia, não tinha noção de nada disso. Eu com 18 anos, logo no início da faculdade, até antes de falar da escolha que eu fiz, eu cheguei a abrir uma empresa de camiseta com meu irmão, que era camiseta assim com piadinha, coisa do tipo, e a gente contratou um cara para fazer os desenhos pra gente. Ali foi o primeiro momento que eu vi alguém trabalhando, o cara trabalhava era com Corel, e a velocidade que ele trabalhava fazendo as artes, eu falava assim, caraca, um negócio de maluco, impressionante o que ele fazia ali no teclado, os atalhos que ele utilizava. Eu achei aquilo dali muito bacana, achei aquilo dali muito maneiro. Foi um primeiro momento que eu vi design, mas ainda assim não me impactou tanto. No momento final de escolher mesmo a faculdade, eu sou do Rio de Janeiro, então você ficava ali. Tinha o UERJ, a Rural, o FRRJ, a UFRJ, e eu queria fazer uma das federais ou uma das estaduais, eu queria fazer uma faculdade pública. Eu cheguei a passar para administração na Rural, na UERJ, mas quando eu tinha feito a minha inscrição para a UFRJ, uma coisa que estava muito forte na minha cabeça no momento era ciência da computação. E eu não tinha como mudar para administração. E acabei passando em ciência da computação, que é até engraçado, porque no final, hoje em dia, eu trabalho com algo muito mais relacionado à ciência da computação do que a que eu acabei escolhendo, que foi a administração. E foi na Rural que eu fiz o FRRJ. Então aqui já foi uma primeira escolha que eu acredito ter sido muita sorte eu ter escolhido exatamente a administração na Rural. Eu lembro até que eu mandei um e-mail para um cara que tinha feito administração na Rural e tinha feito, que foi o Bernardo, e ele tinha feito também uma pós na UERJ. Então eu estava entre Rural e UERJ, porque ambas eu tinha passado no mesmo curso, eu não sabia qual escolher. Ele chegou para mim e falou o seguinte: André, escolha o que você quiser, mas independente da sua escolha, você vai se arrepender. Ele quis dizer o seguinte, porque sempre quando você faz uma escolha que elimina completamente outra, você passa sempre a pensar lá no futuro, pois se eu tivesse escolhido a UERJ, será que minha vida estaria diferente? Bom, a escolha que eu fiz acredito ter sido a melhor possível porque foi o que me levou a estar aqui agora falando com vocês. Então eu vou para a administração. Quando eu estou fazendo administração, eu gosto dos assuntos, mas eu não me vejo trabalhando como administrador numa empresa, entendeu? Eu vejo eu empreendendo, sempre desde o início. Durante o curso de administração, eu entro na empresa Júnior, da Rural, que era a multiconsultoria. E esse é mais um momento de impacto total na minha vida. Você entrar numa empresa Júnior, você tem muita gente ali querendo empreender. Você tem muita gente ali já querendo trabalhar, sabe? Então, quando você vai para a empresa Júnior, você começa realmente a trabalhar, a ver na prática ali o que é administrar, o que seria consultoria, soluções de problemas e tudo mais. E aquilo dali foi muito bacana. Você vai então para um evento de EJ, um evento onde tem diferentes empresas júniores de diferentes soluções, seja de soluções web mesmo, solução rural e tudo mais, todo mundo falando sobre empreendedorismo. Aqueles eventos eram uma coisa, sabe, de maluco. Que você saía dele querendo mudar o mundo, querendo empreender e tudo mais. Então, aqui eu já vejo mais uma coisa. Eu realmente quero empreender, tá? Eu não quero trabalhar para alguém, eu quero criar alguma solução, quero vender alguma coisa, eu não sei ainda o que que é, tá? E aí começa o final da faculdade de administração, você tem que arranjar um estágio, você precisa de um estágio para se formar. Eu começo a buscar sobre, a gente está um dia trabalhando, eu e um amigo meu, Luiz Henrique, a gente começa a buscar sobre e ele vê uma vaga de emprego
para consultoria e a gente estava trabalhando com consultoria. Eu falei que eu queria trabalhar com consultoria. E o nome da empresa era Intarget e ela era toda marketeada como arqueiros. A gente resolve problema para empresas, atirando no alvo. E eu sempre gostei muito dessa ideia de arqueiro. Eu falei assim, caraca, que empresa irada. Na hora eu liguei para esses caras, então agora chegou o momento da consultoria da Intarget, que é mais um momento também que foi uma decisão que mudou totalmente a minha vida. Eu ligo para eles e falo, pô, eu vi aqui essa vaga, achei muito bacana, gostaria de ir para entrevista com vocês, como que vai ser, o que precisa? Aí o cara me fala, ah, a gente já preencheu essa vaga, mas qualquer coisa eu mando um e-mail aqui para esse e-mail daqui. Eu mando um e-mail, e eu não mando um e-mail só assim, ah, aqui é meu currículo, eu não faço isso. O que eu fiz foi o seguinte, eu olhei sobre a empresa deles, eu li tudo sobre a Intarget, e criei um e-mail gigantesco falando sobre o que eu poderia contribuir para eles, vendo no que eles trabalhavam e por que eu queria trabalhar na Intarget. Eu não queria uma vaga de emprego, eu não queria nada. Eu queria trabalhar na Intarget, independente do que fosse. Porque eu achei irado e era o que eu queria. Eu mando esse e-mail para os caras, eles me chamam para entrevista, era até o Marco Bender, que era um alemão que estava no Rio de Janeiro há alguns anos trabalhando. Vou lá, a entrevista é na casa do cara, que é o Alessandro Mendes. Esse cara aqui, olha, genial, tá? Tem tudo a agradecer ao Alessandro Mendes. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui se eu não tivesse feito parte da Intarget, tá? Hoje em dia ele nem chama mais de Intarget, ele chama mais de Arqueiros, o nome da empresa dele. Então eu vou lá, é na casa dele o escritório, é uma casa grande, irado, todo mundo jovem ali trabalhando. Eu pensei, pô, realmente é aqui que eu quero trabalhar. Aí eu saio da entrevista já com um ar ali de que o cara vai me contratar mesmo, e ele fala assim, ah, André, assim, a gente quer te contratar. No caso era o Marco Bender que tava falando comigo. Aí vem um momento aí um pouco de arrogância na minha vida que eu quase desviei o caminho e me ferrei. O que aconteceu? Não era arrogância assim, mas eu tava na empresa júnior num momento que ela passava por uma mudança, algo que sempre está acontecendo na empresa júnior. E eu era um dos caras responsáveis pelo planejamento estratégico. Se eu fosse para aqui, eu teria que abandonar a empresa júnior para trabalhar aqui no emprego ali normal, que é o ideal você fazer. Mas eu pensei, não, a empresa júnior precisa de mim nesse momento e vai ser bacana aqui, então eu vou ter que rejeitar essa vaga. Mesmo a vaga sendo irada e sendo que eu queria. Coisa de maluco que eu fiz. Eu sei que eu rejeitei a vaga, falei assim, pô, infelizmente não vou ter como ir no momento, porque eu tô passando por isso na empresa júnior, mas no futuro eu gostaria de trabalhar aí. O cara fala pra mim, pô, tudo bem, André, não tem problema. Passado alguns meses, já tinha acabado o projeto da empresa júnior, eu não volto a contratar os caras, porque o que eu fiz já foi uma coisa de otário, ter negado a vaga, os caras tendo me aceitado, entendeu? Então eu começo a procurar emprego em outros locais e vejo na CSN, que era Siderúrgica Nacional. Vou para a entrevista de estágio lá e, por sorte, a outra pessoa que ia ser entrevistada também faltou. Eles falaram para mim que teria que ter duas pessoas para comparar, não poderia ser só uma. Acho que é historinha, acho que simplesmente não quiseram me contratar. E aí falaram que a vaga não seria para mim no momento. Passado alguns dias, eu recebo um e-mail da Intarget, do Marco. Oi, André, a gente abriu novamente uma vaga, você tem interesse? Aí eu, caraca, não, tenho sim, cara, quero, agora eu tô realmente procurando e vou trabalhar com eles. Então isso daqui foi uma coisa de muita sorte. Como é que você rejeita uma vaga e depois a pessoa entra em contato com você de novo? Isso não acontece, entendeu? É muito difícil acontecer. Então foi muita sorte deles me chamarem. Por que foi sorte eles me chamarem? Quando eu entro na Target e eu começo a trabalhar dia a dia ali com consultoria, era uma consultoria para academias, tá? Então a gente ia na academia mesmo, de ginástica, que era para elas venderem mais, reter mais alunos, toda a questão de administrativa que elas tinham geralmente dificuldades de manter, desde financeiro, a estratégias de marketing e tudo mais. Então era um emprego irado, você sabe, trabalhava ali com o melhor do melhor da administração, para empresas diferentes, então soluções diferentes, sempre coisa diferente acontecendo. Mas nesse momento eu vejo que não é o que eu quero. Eu não quero trabalhar com serviço, eu gosto da administração porque eu sei o impacto que ela tem no negócio, mas eu quero o meu negócio. E aqui, mais uma vez, eu vejo uma outra pessoa trabalhando com design, que era o Paulo. O Paulo ele era o responsável por trabalhar e criar as artes, criar logo para academia, criar banner e tudo mais. Eu vejo ali, eu falo assim, caraca, esse é o cara que está tendo mais diversão. Depois a gente contrata um outro designer, Rafael Caveira, que, pô, eu vendo ele também trabalhando, o trabalho do cara irado, eu, pô, cara, isso daqui é muito maneiro, é algo que eu quero. Então eu começo a ler sobre design, sobre criação de site, design digital, e eu decido que eu quero mudar de carreira, eu não quero administração, eu quero ir agora para design digital. E aqui foi a sorte de estar nesse local, tanto pelas influências
como o quão bacana os caras foram. Eu falei que eu queria mudar, e para eu conseguir mudar, eu teria que estudar, era acho que era das 5 às 7, algo assim, ou das 6 às 8, não lembro direito, era cerca de 2 horas assim por dia, de noite, só que eu teria que sair mais cedo do emprego, porque o emprego era na Barra e era no centro do Rio de Janeiro, a faculdade de design digital. E os caras, o Alessandro, o Marco, foram super bacanas e falaram: tudo bem, André, pode sair, não tem problema. Então eles me permitiram isso. Se eles não tivessem me permitido e eu precisava ali daquele dinheiro para pagar a faculdade, esse seria mais um momento que eu também não estaria aqui falando com vocês. Então eu vou para design digital, era no Infinet, é um instituto no Rio de Janeiro. Ela é uma escola bem famosa, tá? Então é um ensino superior, é um tecnólogo, então ele é menor, eles são 3 anos e é de noite apenas. Perfeito, tá? E design digital, ou seja, não era focado em design gráfico, que não era o que eu queria na parte de design. Eu não queria criar banner, não queria criar impressos nem nada disso. Eu queria digital, eu queria criar site já daí. Nele, antes até de fazer a faculdade, por que eu vou para a faculdade deles? Porque antes de fazer a faculdade, eu fiz um cursinho de web design, que eles tinham, que era um curso meio que intensivo, e gostei muito daquilo dali, HTML, CSS, era o que eu queria. Então vou para o design digital, e essa é mais uma decisão também de sorte, de ter escolhido aqui o Infinet, e que mudou a minha vida mais uma vez. Só que para mostrar, isso aqui é o site do Infinet, tá? Eu não tenho como falar como ele está hoje em dia, já se passaram muitos anos, foi em 2011, 2012, 2011 eu acho que eu entrei, 2010, não lembro direito. Então sempre muda, mas mudou totalmente a minha vida em 2 momentos. Quando eu entrei no design digital e depois que eu faço um curso de comércio eletrônico neles, tá? Então isso daqui foi um outro momento de virada na minha vida. Um outro momento de sorte aqui na minha vida são as pessoas que eu conheço aqui no design digital. Principalmente meu amigo aqui, Egon Marzullo. Esse cara foi mais uma vez uma pessoa essencial aqui para minha carreira. Por quê? Primeiro que eu já estava começando a fazer sites, trabalhando já como freelancer, e o que ele fazia? Ele era mais focado na parte de design, e ele não gostava muito da parte de código. Ele chegou a trabalhar com Flash no tempo, mas quando veio HTML e CSS, ele não gostou tanto. Então ele fazia o design, eu fazia o código, dividia meio a meio, e ele já trabalhava bastante tempo com isso, então ele conseguia vários projetos, eram, sei lá, todo mês a gente tinha um projeto diferente, eu trabalhando com o código. Isso já me deu mais um dinheiro também para me manter aqui pagando a faculdade, porque essa faculdade aqui, o Infinet, é uma faculdade paga, diferente lá da pública, que foi a primeira que eu fiz. Também vi esse cara trabalhando. E aí, coisas básicas que ele fazia, ele pegava uma logo, cortava um pedacinho dela e aquele pedaço virava um separador do site. Só isso daí já mudou muito a minha percepção de design só vendo esse cara trabalhar. Hoje em dia o Egon tem essa empresa aqui que é a Send, irada, empresa de produção de conteúdo audiovisual. Tá aqui o cara. Ele tá agora também com um curso focado especificamente em criação de conteúdo audiovisual. Coisa irada, porque esse cara daqui, tudo dele, sempre com muito bom gosto. Esse cara daqui teve uma influência muito grande na minha vida na parte de design e me ajudou muito aí nesse início de carreira. Então eu começo a criar trabalhos freelancers, então preciso aí de uma marca, preciso criar o meu site porque eu quero começar a vender esses projetos. E uma coisa que eu quero notar aqui logo é que eu nunca quis ser freelancer, tá? Esse não foi o objetivo de eu entrar em design digital. Por que eu entrei em design? Porque eu sempre tive muitas ideias de empreendimentos que eu queria criar. Toda vez que surgiu uma ideia de empreendimento, eu tinha necessidade de um designer e de um programador. Aí eu pensei o seguinte, cara, eu gosto de fazer tudo sozinho. Se eu tenho a necessidade desses dois caras, eu vou virar eles. Acabou. Além de eu ter visto pessoas trabalhando e ter achado bacana, essa foi a decisão principal. Eu quero empreender, mas quero criar tudo do zero, tá? Não era ser freelancer, nunca foi ser freelancer. Mas ser freelancer é uma coisa muito simples que vem com você quando você entra para design digital e começa a criar site. Porque é um trabalho, você sabe ali, eu sei criar site. Alguém precisa, faço serviço. É a forma mais simples de empreender logo de início, quando você entra nessa área. E por isso também é uma das áreas mais bacanas. Eu entrei na faculdade e já estava no primeiro mês ganhando dinheiro com aquilo dali. Em administração, não tinha essa capacidade. No primeiro mês ali de faculdade de administração, não sabia nada, não conseguia fazer nada para ninguém. Aqui eu já conseguia fazer alguma coisa. Então eu crio a Origami. E a Origami começa de início para criar site para pessoas. Então começa aqui, olha, eu tenho até exatamente o dia que eu estava fazendo o name, olha. Eu criei esse arquivo aqui no Evernote, que eu tinha criado. Hoje em dia eu passei para o Bear, mas ele manteve aqui as datas. Isso eu achei bem bacana, tá? Você vê aqui, então, que foi em 6 de abril de 2012. Aqui, 11h50, eu criei esse arquivo que eu estava tentando buscar um nome para a empresa. Eu comecei com Balista, Blue Bee, Fox, Luna, Lobo. Lobo sempre foi algo que eu gostei muito.
Aí eu pensava, tem que ter facilidade, amigável, extraordinário, inspirar, fã. Aí eu pensei que Joke foi o primeiro nome da primeira marca que eu criei junto com o meu amigo, que era de camiseta. Era um nome bem bacana. Aí depois do nada, Panda. E depois acabou aqui, olha. Chega abril 2012, dia 7, olha, eu criei no dia 6. Eu fiquei aqui de 23 até 1 da manhã, quase 1h30, procurando o nome. E eu chego ao nome Origami. E o nome Origami, ele é um nome que ele se mantém internacionalmente. Em inglês, em tudo que é língua, origami continua sendo origami. Caraca, um nome internacional, isso é bom. É óbvio, eu não quero o nome origami puro, porque não vai fazer sentido. Vai ser a empresa origami, isso daqui é alguma coisa. Eu preciso de algo para diferenciar. Até porque eu não vou conseguir comprar esse domínio. Esse domínio não vai existir. E comprar o domínio é sempre essencial para name. Então eu penso, porra, eu começo a colocar letras no final. Aí chega D. É origami. Eu, porra, maneiro. Eu ainda posso falar, mentir, falar que D é de design, D de diferente, que é mentira, era só para diferenciar mesmo. E acabou diferenciando e pegou. E aí vira origami. Aqui tem as primeiras interações da minha marca, eu mantenho ela até hoje. O lobo, eu de vez em quando penso assim, pô, talvez eu queria um outro ícone de lobo, mas o nome em avant-garde, isso daqui eu não mudo nunca, tá? Isso daqui vai ser meu nome pro resto da vida, vai ser origami de assim, porque para mim essa é uma das tipografias mais bacanas que existe, é a avant-garde. Principalmente por causa dessas ligaturas aqui. A ligatura foi perfeita, foi exatamente no G e no A, no meio. Isso daqui não tem como fazer uma tipografia melhor para o nome origami. De início, o que eu penso? Eu tenho ali os caras da academia, da consultoria, né? E eu tenho certeza, eles não tinham ninguém para fazer site na época. Eles tinham o designer ali, mas o designer não era programador. Então eu faço uma parceria com eles. Eu falo o seguinte, pô, Ale, tu precisar de site, tu precisa sempre de site para academia. Bota eu para fazer, eu te dou uma porcentagem e aí a gente faz isso. Aí ele, pô, beleza. E aqui eu já comecei, eu devo ter feito uns 5, 6 sites. 5, acho que, para academia, entendeu? Então eu penso o seguinte: eu vou abrir uma empresa de freelancer e eu vou ser focado. Assim como os caras da consultoria eles foram focados, isso eu já achei muito bacana, ter foco, tá? Eles eram consultoria só para academia, ponto. O que fazia com que eles eram falados em tudo que é lugar de evento de academia eram os caras, em Target. Não tinha outra pessoa. Acho que tinha uma outra pessoa, uma mulher apenas, que fazia também esse tipo de serviço. E eu achei isso bacana. Então pensei, vou ter para academia, vou fazer para turismo também, que turismo, pequenas pousadas, não assim para grandes hotéis com sistema, nada disso, mas pequenas pousadas, pequenos parques, vou criar também, tá? Não deu certo, acho que eu criei para um lugar apenas, tá? Então isso aqui não deu certo nada, para academia deu. E um outro que seria aí o guarda-chuva, né, que aí é o famoso macete, negócio, ou seja, tudo é negócio, então seria para qualquer tipo de site. Então teriam esses 3 tipos aqui de origami. E já desde o início eu usava os animais, eu usava um gorila, usava uma águia e usava o lobo, tá? No final, eu decidi só fazer site em geral e ficar só com o lobo. Bom, e agora vai surgir a Origami de Labs, que é a parte de curso aqui. Por que a Origami de Lab, eu chamei de início de Labs, que seria um laboratório aí, porque eu ia ensinar as pessoas o que eu estava fazendo no momento. Por que ela surge? Vamos lembrar ali que eu não queria prestar serviço, tá? Não queria prestar serviço, eu não queria criar site para os outros. Não foi esse meu objetivo nunca, tá? Isso foi uma forma de empreendimento apenas. Eu gosto de reforçar isso porque muita gente quer que eu dedique de freelancer, que eu dedique de emprego. E eu não sou esse cara. Eu nunca quis essa área para emprego, eu nunca quis essa área para freelancer. Eu quis essa área para empreender. Então eu tô ali prestando serviço, tá? Eu tô fazendo ali e eu vejo o seguinte, cara, isso não tem escala. Eu já sabia que não ia ter escala, não tem escala. Toda vez que eu pego um projeto, eu tenho que ficar full naquele projeto ali. Não tenho como pegar, sei lá, mais de 3 projetos no mês, tá? Então tem um problema aí de escala. Eu sempre quis vender um produto. Quando eu tava ali vendendo camiseta, achei aquilo irado. Eu quero vender um produto online. Sempre foi essa a ideia. Eu quero algo com escala. Eu quero algo que eu consiga fazer sozinho. Então, eu tinha essas 3 premissas aqui e tinha que ser isso. Não podia ser nada diferente disso. Ou eu não ficaria feliz com o resultado final com o que eu estava trabalhando. Como eu estava muito em site, você começa a ver algumas coisas, alguns produtos, tá? Nessa área, eu estava muito ali criando o site, que você vê que tem escala. Como, por exemplo, template de WordPress. Eu vi ali, sei lá, um template foi vendido 30 mil vezes por $100. É uma coisa dessa daqui que eu quero. Eu vi a ícone.
Ah, o cara criou uma família de ícones e vendeu. Era sempre isso, um trabalho, um esforço inicial grande e depois uma recompensa ao longo do tempo, só vendendo aquilo dali, tá? Eu achei bacana. De vez em quando a ideia de curso passava pela minha cabeça. Não, ainda não era firme, mas passava ali. O caraca, tu gravou uma vez e aí tu vende, nunca mais tem que trabalhar na vida. Bom, tava super errado sobre essa parte de não ter que trabalhar mais na vida, mas tava passando pela minha cabeça. Como eu quero essa questão de produto, comércio eletrônico é o caminho para ir. Durante o curso de design é aberto uma pós-graduação de comércio eletrônico, no Infinet mesmo, tá? E eu ainda estava fazendo o curso de design lá. A pós-graduação começava logo após terminava a minha aula, ou seja, era, sei lá, era só acho que terça e quinta, algo assim, e eram só mais 2 horas, e eu já estava ali mesmo, era só pular para outra, e eu já ia sair agora da faculdade, porque eu já tinha uma faculdade de administração, eu ia sair dali agora com faculdade de design digital e comércio eletrônico. Eu sair super equipado se eu quisesse, se eu precisasse de um emprego ou algo do tipo. Então vou para eles, no Infinet. Dizer que é mais um momento de sorte na minha vida, tá? Se eu não tivesse ido para esse curso de comércio eletrônico, também acho que eu não estava aqui. O mais engraçado é que essa daqui foi a única faculdade que eu não terminei na minha vida. Porque ela tinha 3 módulos. O primeiro acho que era de comércio eletrônico em geral, o segundo de marketing e o terceiro era meio que de negócios, entendeu? E negócios era tudo assunto de administração que eu não queria ver de novo. Por isso eu acabei abandonando. Mas os 2 primeiros módulos, cara, o impacto que isso teve na minha vida foi absurdo. Porque era só aula com gente de mercado. Não era aula com professor, era aula com cara que criou todo o comércio eletrônico da Reserva, que é a empresa de camiseta. O cara tirou do Facebook para um comércio eletrônico. Porra, irado, sabe? O que ele tinha de conteúdo para passar, tudo que eles começaram ali, como vendeu, eles abriam tudo pra gente, número e tudo mais. Era com a mulher responsável por reserva, Headley. Então era só assim, marca irada, e as pessoas que realmente ali estavam na frente do comércio eletrônico. Fala com o Rodrigo, que era o presidente da Associação de Comércio Eletrônico do Rio de Janeiro. Então você tinha ali só professor bacana e só coisa legal. Não tinha como você sair dessas aulas daqui inspirado a abrir um comércio eletrônico. Era coisa, sabe? Eu quero abrir um comércio eletrônico. Eu já tava com a ideia de curso na cabeça. E aí eu comecei a estudar online nesse site daqui, Treehouse. Então tem esse site aqui, Treehouse. Esse site daqui pra mim foi um dos sites mais bacanas que eu já fiz. É aula online, é o que eu vendo realmente. Esse site daqui. Só que em inglês. Só que é um conteúdo produzido com alta produção. Dinheiro mesmo, bota muito dinheiro para produzir conteúdo, estúdio e tudo mais. Coisa irada. Eu ouvi essas aulas daqui, eu falava assim, caraca, que coisa maneira. E eu ainda tava ali naquela cabeça. Pô, os caras criam um vídeo uma vez e vendem. Caraca, isso aqui é muito bom. Eu quero isso daqui, tá? Eu quero fazer algo parecido com a Treehouse. É o que eu quero. Tava na minha cabeça já. E na época, hoje em dia, é algo óbvio, curso online. Tá? Mas na época, lá em 2013, 2014, ali por onde eu tava pensando, não era algo óbvio. Já tinha bastante, mas não era como é hoje em dia. Então eu fico com isso na cabeça. E aí eu começo a ler sobre, ver algumas pessoas que fazem. E chega nesse cara aqui, Sean Wes. Hoje eu nem consigo mais achar muito sobre ele. Parece que ele está desativado por um tempo. Mas o que ele vendia era curso de lettering. O que é lettering? É você ilustrar a tipografia. Então ele vendia curso disso, tá? Muito específico, muito focado. E ele foi num podcast de um cara que fazia exatamente venda de curso online também, e ele falando sobre como foi o lançamento, os números que ele conseguiu e tudo mais. Ele falando que eu tinha 15 mil e-mails de pessoas interessadas no meu trabalho, porque ele já trabalhava com isso, então o pessoal seguia ele, que era fã dele mesmo. Ele falou assim: vou criar um curso ensinando a fazer o que eu faço, o meu trabalho, e vou vender. Aí ele falou que ele fez em 7 dias US$ 100 mil. Aí eu parei assim, eu pensei, o quê? Peraí, US$ 100 mil em 7 dias? Um curso de lettering? Tu tá ensinando a pessoa a desenhar, tá? Isso é muito focado. Porra, se eu ensinar então o pessoal a vender site, que é uma coisa que muita gente quer, quanto que eu vou fazer por mês? Quanto que eu vou fazer por dia? Esse podcast do cara fez assim pra mim: André, é comércio eletrônico, é vender curso, é isso agora, vai. Então eu comecei. Então eu começo a produzir o Origami de Labs. E para ter assim um primeiro impacto e ver se isso vai dar certo ou não, eu faço o seguinte: eu crio um site que era para capturar e-mail mesmo. E no site ele só tinha o seguinte: era no site da Origami, que era origami.labs,
Quer aprender a criar um site responsivo do zero? Coloque seu e-mail aqui. Por que essa era a minha ideia? Porque tudo que é curso que eu via, que eu fazia, eles ensinavam os assuntos de forma separada. Por exemplo, o curso ele ensinava HTML, depois ele ensinava CSS. Para mim isso é coisa de maluco. Não existe HTML sem CSS. Você não vai fazer nada. Acho que um curso de HTML puro é para uma pessoa que está super avançada na área. Não é para o iniciante, porque não faz sentido ID, class, não faz nada disso faz sentido. Se você não tiver o CSS para estilizar. Então eu fiz até o primeiro curso que eu fiz, que foi no Infinet, ele estava errado, ele estava montado errado. A gente tinha aula só de HTML no início, não fez sentido quase nada para mim. Class, o cara falava de class e ID, ID só pode usar um class, pode usar vários, e daí? Aí só depois que no próximo módulo o cara começou a ensinar CSS, aí começou a fazer sentido. Então eu achava que estava errado a forma de ser ensinado. Eu achava que tinha que ensinar tudo de uma vez e realmente no final ter um site completo. Isso era uma coisa que também faltava. Era sempre módulos cortados e no final a gente não tinha um projeto completo todo criado do zero. Então eu queria isso daqui, ensinar isso de início. Então eu faço, quer aprender a criar um site do zero. Eu tenho ali, eu não tenho de quase dinheiro nenhum, mas eu tinha uns R$ 1.000 ali sobrando do trabalho de freelancer de um site que eu tinha acabado de fazer. Eu pego esses R$ 1.000 e coloco em Facebook Ads, tá? Então, para mim é super importante marketing ativo, marketing que você paga. Não ficar entrando em grupo falando, pessoal, segue aqui. Nada disso, não queria fazer nada disso. Eu queria algo que eu pago ali pro Facebook, ele coloca os meus anúncios para mim. Ponto. Eu com R$ 1.000, eu consigo 2.000 e-mails, tá? Isso daqui é algo que hoje em dia não existiria. Era 50 centavos por e-mail a taxa de conversão aí que a gente diz. De pessoas interessadas, tá? Era muito barato o Facebook Ads na época. Se isso fosse hoje em dia, meu Deus do céu. Porque ainda não era algo que todo mundo fazia. Então eu pego 2.000 e-mails, eu já tenho a minha ideia aqui validada. Pô, tem gente querendo aprender. Se eu vender aqui para 10%, vender para 200 pessoas, vamos botar aí a R$ 600, eu já ia fazer aí 120 mil, sabe? Isso daí já eram os números na minha cabeça. Que eu não conseguiria nem perto de fazer criando site para os outros. Eu estava vendendo o site, quando eu terminei, eu vendi por muito tempo a 2.500, isso em 2013, 2012. Eu estava vendendo a 5.000, quando eu parei de oferecer serviços de freelancer, que foi em 2014, quando eu estava criando aqui a Origami de Labs, né? Tá, eu tenho aqui a aprovação, mas agora eu tenho que criar tudo do zero. Tá? Eu não tenho nada, eu tenho zero, então não sei nada, nunca criei um comércio eletrônico na vida, não sei back-end, não sei integração com meio de pagamento, nunca criei um vídeo na vida, então eu tenho que criar tudo do zero. Muito difícil, tá? Mas possível. Então eu tenho que criar um e-commerce, um LMS, LMS que seria Learning Management System, que é um sistema de gerenciamento de alunos, né? E o conteúdo, tá? Meu site é em WordPress, eu já uso WordPress, então é algo óbvio você ir para o e-commerce. Quanto a LMS, já tinha um plugin, tá? Ali já com o pessoal junto com o e-commerce mesmo, que era o Sensei, que é o que eu uso até hoje. Então, o e-commerce para vender. E o Sensei aqui, que seria a parte de curso, tá? Eu uso esse plugin daqui, mas eu tô até saindo dele. Vou falar para onde eu tô indo já. Então, eu preciso dessas três coisas aqui para iniciar, tá? E aqui, ó, só para mostrar para vocês como que surgiu mesmo. Eu já tinha uma página da Origami de que eu compartilhava os meus projetos, porque eu sempre ganhava, tinha prêmio de design, eu sempre ganhava alguns prêmios assim em site, ou era nomeado a prêmio, que era essa ideia de para poder divulgar a empresa, mesmo de poder pegar mais projetos de freelancer, tá? Uma coisa que eu tive muita sorte também, por muito tempo eu fui o primeiro, se você buscasse web designer no Rio de Janeiro, o meu SEO, que eu fiz normal, não fiz sem porcaria nenhuma, só botei ali no H1, botei no title, eu era o primeiro site nas buscas do Google. Por muito tempo eu fiquei assim. Mais uma sorte aí que eu tive. Então aqui, olha só. Veja que eu publiquei, olha, já são mais de 500 inscritos no Origami de Labs, que era essa primeira campanha que eu fiz para pegar e-mail. Veja aqui que foi em 6 de outubro de 2014. Olha quando eu lanço realmente. Eu só lanço em 10 de março de 2015. Então foram meses aí de trabalho para criar todo o site, toda a estrutura e também gravar os vídeos. Eu lanço com 80 vídeos gravados. O nome era Site Responsivo do Zero e era ali já o Bikecraft para você criar e é o curso que tem aí antigo no meu site, que é o curso de web design completo. Exatamente aquele curso dali. Nessa época daqui era Photoshop que eu tinha que usar para ensinar a parte de design num MacBook meu que era extremamente lento para o Photoshop, tá? Então foi algo sofrido, mas fiz e lancei ele. Então vamos aqui para o lançamento, tá? Bom,
O que eu tava de expectativa na minha cabeça? Minha cabeça eu tava com uma expectativa muito forte mesmo, de R$ 30.000 por mês de faturamento, tá? Logo no início, no lançamento, e eu não via nenhum número abaixo disso, não conseguia ver. Tá? Baseado no que eu estudei de comércio eletrônico, em quantos e-mails eu peguei, alguns cálculos básicos ali, cenário pessimista, 30 mil. Essa era a ideia, tá? Então, vamos lá. 80 aulas, 22, preço que eu lanço 589, tá? Lanço dia 10 de março de 2015. Site online às 3, primeira venda 3h38. Primeira venda ocorreu sem eu nem ter. A ideia era, lancei ali online e mando um e-mail marketing para essas 2.000 pessoas. Não tinha mandado e-mail ainda para ninguém. Não tinha comunicado no Facebook. Não tinha falado nada para ninguém ainda. Tem uma venda às 3h38. A adrenalina que isso aqui me deu, sabe? E eu já vendia R$ 600. Pensa aí que eu tava fazendo o site aí um pouquinho antes da 2.500. Ou seja, mais 4 pessoas comprando já era um site. Caraca, um site eu demorava 3 meses para fazer o site. Cara. Era muito trabalho para fazer um site. Deus e fala assim, caraca mãe, vou ficar rico, já era. O cara já comprou, nem sabem ainda, tá? O mais engraçado é que esse cara simplesmente comprou assim, meio que... Acho que ele nem trabalha com isso hoje em dia, ele simplesmente comprou porque ele viu o site que eu fiz pra SPM Júnior, ele era aluno da SPM, achou bacana, ele falou assim, quero aprender alguma coisa aqui disso, e comprou, tá? Aí, 8 dias se passam e não tem nenhuma venda. Teve acho que uma venda, tá? Em 8 dias, depois dessa primeira aqui. Eu mandando e-mail marketing, divulgando no Facebook e tudo mais. Isso daqui foi papo de tipo assim, depois de 150 dias trabalhando para fazer algo, você tem uma venda. Eu simplesmente sentava assim na cama, deitava e ficava. Sei lá, acabou pra mim aqui, né? Isso daqui eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu tinha todas as minhas fichas nisso daqui, na Origami, em venda de curso. Eu não tinha minha ficha mais em nada, não tinha outra solução, nada. Eu fiquei assim, sabe? Sei lá. Aí eu pensei, bom, acho que o preço tá caro, tá? 589, eu acho que o problema, para mim, inicialmente esse foi o problema que eu achei. Era preço tá caro. O meu curso ele estava dividido muito claro em parte de design e parte de código. Era muito clara essa divisão. Eu falei o seguinte, eu vou então separar essas aulas, tá? Separar design e código e vou cobrar metade para cada uma. E aí quem tiver, porque eu via muita gente que também não queria design, queria só a parte de código, de front-end. Então eu vou fazer isso. Então eu separo e aí algumas vendinhas começam a surgir. Eu sei que, vamos dizer aí, de 2015 até 2016, eu estava tendo aí 5, 6, no máximo 10 vendas no mês. Se você bota aí 10 vendas no mês a 600, só que não era 600 porque eu já tinha dividido por metade, eu estava ganhando aí uns 3, 4, 5 mil mês. Só que tem o custo de marketing, tá? Tem imposto, sempre para cada venda, giro nota fiscal. Tem o custo do meio de pagamento, tem hospedagem de vídeo. E esses custos iniciais, quando você está na escala baixa ainda, esse custo inicial ele é bem impactante. Então, sei lá, eu devia estar tirando, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000 no mês, algo assim. Não tava a pior coisa do mundo, assim, caraca, meu Deus do céu, mas estava bem ruim. E não era, eu tava esperando 30 mil. Tava esperando 30 mil, não R$ 1.000. Então eu começo a lançar novos cursos. Eu lanço um curso de tipografia. E esse curso, para mim, é uma das coisas mais importantes para a web, é tipografia. Mas esse curso não tem apelo de venda, porque as pessoas não estão nem aí para tipografia. Elas não sabem que é a coisa mais importante de início, entendeu? Porque elas estão ali, elas querem aprender web design e elas não veem esse nome de tipografia sendo vendido. Então elas não estão nem aí. Então começa a perceber assim, caraca, toda hora que eu criar um curso, eu vou ter que criar um curso que vende. Mas eu não quero criar curso que vende, eu quero criar curso que é importante. Então eu pensei, porra, então a única forma de fazer isso é tendo plano e incluir tudo que é curso ali, porque a pessoa ela não vai se ligar que tem tipografia ali no meio, ela não vai deixar de comprar por causa disso. E depois, quando eu afirmar para ela que tipografia é importante e ela ver o curso de tipografia, aí sim vai ser importante para ela. Então eu vou ter que criar plano. De início eu penso, tá, um plano mensal, porque eu quero ter um valor bem mais baixo agora, eu quero facilitar a entrada para qualquer pessoa ali. Anual também, com um desconto bom em relação ao mensal, porque vai ser aqui que eu vou fazer mais dinheiro, né? As pessoas pagando uma vez e tendo ali completo. Eu não quero trabalhar com recorrência, porque eu não quero ninguém esquecendo o cartão ali e cobrando a pessoa e depois a pessoa vindo reclamar. O que eu menos quero é problema, não quero ninguém reclamando. Só que eu tenho um problema. Eu vou lançar o anual, na época acho que era 276 que eu lancei, e eu tinha um mensal a 49 em 2016. Eu vou lançar esses planos
Mas e a pessoa que me pagou R$ 600 ali no primeiro curso? O que eu faço com essa pessoa? Eu não posso agora lançar planos e simplesmente expirar o plano dela. Isso daí seria horrível, ela vai reclamar da minha empresa. A última coisa que eu quero é cliente reclamando. Então eu pensei, porra, quer saber? Umas coisas que eu vejo algumas empresas de tecnologia fazendo é o apadrinhamento, que você dá benefícios a quem acreditou em você no início. Você deixa eles de forma vitalícia na empresa, sempre usando aquele plano gratuito para sempre, tá? O Google mesmo fez isso por muito tempo, agora eles pararam. Foi o Google Workspace, que você tinha o Gmail ali da tua empresa neles, e quem entrou no de início não pagava até hoje. Na verdade, eu não pago até hoje o Google Workspace, vou ter que pagar a partir do ano que vem, porque eu fui apadrinhado pelo Google, né? Eu, pô, tem que ter alguma coisa dessa. Eu pensei, quer saber, eu vou criar um plano vitalício, que a pessoa paga uma vez e ela tem todos os cursos ali para sempre. Eu vou migrar para esse plano e esse plano vai ser aqui de início R$ 600. Essa era a ideia. E eu fiz isso e todo mundo que estava me agradeceu imensamente. Porque eu já lancei essa questão de plano com um curso novo, que era o WordPress como CMS. Então essa pessoa comprou só o de web design e agora ela tinha o de tipografia e de WordPress como CMS. O pessoal ficou super grato e, na verdade, começou a me recomendar muito mais. Então foi uma boa. O plano vitalício foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Foi algo para ser honesto com meus alunos, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Esse plano daqui é tudo para a empresa. Então, a partir de 2006, com planos mais baratos e tudo mais, novos cursos, eu começo a ter aí 50, 60 vendas, 70 vendas por mês. Então, porra, eu saí de 2015 com 5, 6 vendas por mês. Eu tô agora com 50, 60, tá? Num valor menor, bastante venda no mensal, venda no anual, mas já tô ganhando um valor melhor aqui, mais próximo do que eu imaginava, tá? E agora vem um momento que muda completamente a vida financeira da Origami, sabe? Muda tudo. Uma coisa do Sean West, que foi o cara que me incentivou a fazer, que ele falava o seguinte: não faça jamais promoção. Se você fizer uma promoção, tua empresa vai virar uma empresa de promoção e as pessoas vão esperar que sempre vai ter promoção e elas só vão comprar em promoção, tá? Ele falou isso. Isso ficou muito forte na minha cabeça e até 2017 eu falava assim, não vai ter promoção, não vou fazer promoção nenhuma, tá? Pelo menos nenhuma promoção pública. Eu já tinha feito algumas assim por e-mail apenas. Mas nunca pública para minha empresa não virar uma empresa de promoção. Essa era a ideia. Em maio, fui num pub um dia. Eu tava morando na Irlanda, uns amigos vieram e eu fui encontrar com eles. Eles foram embora, eu continuei ali no pub bebendo. Conheci uma garota da Inglaterra. Então a gente ficou se falando bastante tempo. Ela foi embora, ficamos se falando muito tempo. Tá? E eu decidi ir lá pra Inglaterra pra ver ela. E eu tinha dinheiro, eu tinha um dinheiro normal. Eu tinha, assim, vamos dizer, um mês à frente de mim, dos meus custos. Dava pra ir tranquilo, não ia sofrer nada. Mas eu não tô super confortável de dinheiro ainda, tá? O que eu faço? Eu falo assim, quer saber? Eu vou fazer uma promoçãozinha que eu quero ir para essa Inglaterra, eu quero ir tranquilo. Então eu vou fazer uma promoção, vou fazer a primeira promoção pública da Origami. Vou pegar o vitalício, vou colocar no preço do anual, tá? E vou fazer por 7 dias essa promoção. Tá? E aqui tem um momento, olha. Origami de 5 anos, já era aniversário, era maio, então a empresa, eu comecei, aqui a empresa foi em abril, eu tive a ideia, mas eu lancei mais ou menos o site em maio. Então 5 anos eu não estou contando 5 anos, até agora 10 anos, eu não conto 10 anos de Origami de Labs. É Origami, desde o início, desde o freelancer até agora. Eu lancei isso que vocês viram ali, em 2015 que eu lancei a Origami de Labs, que foi a parte de cursos. Agora eu já tinha umas 300 aulas, eu coloco promoção, olha, dia 4 de maio, promoção vitalício até 11/5. E eu coloco o dinheiro em marketing, coloco o dinheiro em Facebook Ads, um monte sai botando. Olha que o pico que deu de gente entrando aqui e querendo adquirir. Isso aqui foi o último dia, olha o pico que deu aqui. Bom, eu tava com 70, 80 vendas aí por mês. Eu fiz em 7 dias mais de 1.000 vendas. Eu fiz o meu ano inteiro em 7 dias. Assim, eu não esperava, eu não tinha ideia disso, não fazia a mínima ideia de que isso ia acontecer. Eu não fazia a mínima ideia de que o nome promoção tinha um impacto tão grande assim nas vendas mesmo. Não é à toa que as pessoas falam, não é à toa que tem Black Friday, não é à toa que isso existe, tá? O impacto foi absurdo. O meu maior medo só era que esse impacto tivesse impacto nas vendas futuras, ou seja, no mês a mês eu parasse de vender praticamente completamente, porque as pessoas já compraram, todo mundo que existia no mundo comprou. Pra mim era essa ideia, caraca, 1.000 pessoas, é tudo isso que existe no mundo. Ninguém mais vai comprar.
Ou então todo mundo vai só ficar esperando promoção. O que não aconteceu e o que não acontece até hoje. As vendas dos meses continuam as mesmas, sempre mais ou menos. E na promoção eu sempre tenho esse pico. Então a promoção passou a fazer parte integral da Origami. É algo que é extremamente necessário para a minha vida financeira, para a vida financeira da Origami. E eu faço 2 no ano, e é isso sempre. A de aniversário e lá para novembro, para Black Friday. Então essa é a história de venda. A promoção mudou completamente a minha empresa, sabe? Hoje em dia a minha situação financeira é super confortável aqui na empresa, então não tem mais problema com isso, graças a essa promoção, graças a essa pessoa que eu conheci na quarta-feira, tá? Senão eu não teria feito promoção e mais uma vez talvez a Origami nem existisse mais, porque do mês em mês ali não era tão sustentável, tá? A promoção torna a empresa sustentável. Então mais um momento de sorte aí que eu falo. Tá? Teve trabalho nisso tudo, mas muita sorte. Então vamos agora falar aqui sobre marketing. O que eu uso para marketing? Muito simples, tá? Eu não faço nenhuma maluquice, eu não faço nenhum esqueminha, nada disso. É Facebook e Instagram Ads, principalmente. É aqui que eu ganho dinheiro. Eu sou... Caraca, o pessoal fala mal de Mark Zuckerberg, eu fico, pelo amor de Deus, cara. Marquinho é meu irmão. Graças a ele eu tenho a minha empresa, graças a ele eu posso sustentar minha família, me sustentar. Facebook, Instagram Ads, pra mim é o que vende, tá? De início, o que eu pensava era o quê? O que eu tinha ideia de anúncio era Google AdWords, né? Que você entra no Google, buscou ali, curso de não sei o quê, eu tô lá no AdWords. Cara, isso aqui não funciona pra mim. Eu tenho, mas o impacto é bem pouco. Se acabasse o Google AdWords, eu não sentiria tanto impacto na minha vida, tá? LinkedIn Ads vem ficando muito bom. LinkedIn vem ficando muito bom. É uma rede social onde o pessoal respeita mais ali o conteúdo, tá? Porque no Facebook, Instagram Ads, você bota um anúncio, o pessoal vem sempre, meu Deus do céu, curso, Mas LinkedIn Ads, o pessoal sempre mais respeita muito ali, até porque é profissional, então ninguém quer sair de babaca ali no meio profissional. Mas é aqui que eu vendo. Então, não tem mistério. Na época eu não fiz nem nenhum curso, eu entrei ali Facebook Ads, tentei fazer anúncio ali, eles tentam, os caras querem te vender, fazer anúncio, tá? Então tem equipe do Facebook para te ajudar ali. Eu fiz toda essa parte de anúncio até 2019, tá bom? Por quê? Durante ali em 2017, 2018, eu tentei contratar agências diferentes para fazer, fiquei um tempinho com a agência, não gostei muito, tá? Só que no caso eu tô falando que o contrato só para fazer o gerenciamento da campanha, não é responder as pessoas que estão falando ali, isso tudo sou eu. Não é para criar as artes, sou eu também que crio as artes. E aí em 2019 eu chamei meu irmão e ele tá trabalhando comigo até hoje, ele faz aqui o gerenciamento. Lembrando, quando eu falo que eu trabalho sozinho, é óbvio que eu não faço a contabilidade da minha empresa. A parte de marketing, então, eu fiz até 2019, era eu que tinha que ir lá fazer, mas eu detesto isso daqui, ter que ir lá e fazer a campanha. Meu Deus do céu, eu faço as artes, eu faço ali tudo, todas essas artes, o estilo, tudo sou eu ali que faço. Mas hoje em dia eu tenho meu irmão fazendo. Foi uma boa coisa que eu fiz também. Eu não vejo se isso daqui para, tá? Eu paro o Facebook Ad de vez em quando acaba a promoção, eu dou uma pausa aí de uma semana só para eu respirar um pouco, né? Cara, isso daqui acaba a venda, tá? Fica sem venda nenhuma. Porque é aqui que vende. Eu não tenho nenhuma sorte, eu não tenho nada de orgânico no meu site, nada disso. É venda via anúncio pago. E aí o que eu gasto é geralmente entre 5 e 10% do meu faturamento aí mês eu vou gastar em anúncio, tá? Tá bom demais. Tecnologia. Vamos agora falar sobre tecnologia na Origami. Então, o que eu uso aqui, tá? Eu precisava, então, de um comércio eletrônico. O óbvio é ir para o e-commerce. Eu uso o e-commerce, que eu até ensino também aqui nos cursos. O WordPress até hoje eu venho usando sem problema, tá? Existem sites 1000 vezes maiores do que a Origami que usam o e-commerce, então não tem problema aqui de escala. Nesse cara aqui eu tenho um problema, que é o Sensei, que é o LMS, que é o gerenciamento de aluno plugin. Ele aqui é totalmente customizado por mim, tá? Eu mudo o código direto deles mesmo. Eu não uso a base de código deles. É o que eles criaram, mas eu mudo tudo. E eu crio toda a solução, eu coloco toda a solução de curso em si, ela é feita em Vue, tá? Então eu só puxo aqui o dado aqui direto, ele só gerencia mesmo ali, completou a aula, gerou certificado e tudo mais. E eu já consegui criar uma solução agora em PHP e MySQL puro, tá? Porque é mais fácil de eu integrar ali já com o WordPress, mas eu criei tudo isso de forma pura agora, e aí fica 1000 vezes mais otimizado o site. A forma como o Sensei marca cada aula completa é direto na tabela de post do WordPress, que é horrível, sabe? Deixa uma tabela gigante. Tá? Esse cara daqui, ó, vou cortar ele, quanto mais cedo melhor para mim. Tô criando aqui a minha solução.
E aí também tô colocando certificados novos, acho que estão ficando bem bacanas, olha. Aqui, só para vocês terem uma noção de como tá ficando o certificado novo, acho que vai ficar legal. E aí eu vou ter versões diferentes, vai ter uma versão para impressão sem o fundo escuro, com fundo claro mesmo. Vai ter uma versão em inglês também dele, porque muita gente me pede o certificado em inglês. Vai ter o conteúdo programático, então vai ficar mais legal esse certificado, vai ficar maior, mais páginas e mais completo para o aluno. Isso tudo agora porque eu estou criando a minha própria solução, tá? E tô tendo aí maior flexibilidade, coisa que eu não tenho como sensei. Isso aqui deve vir aqui por esse ano aí, mais pro final do ano deve ficar pronta essa parte. E a outra parte que eu tô mudando é do Vue pro React. No front aqui, olha, se for, vamos entrar aqui no site da Origami, se eu venho aqui, olha, essa parte daqui ela é toda feita em Vue. Eu puxo a API do WordPress e mostra aqui o conteúdo, tá? Eu verifico se você pagou ou não e tudo mais para poder ter acesso aos cursos e aqui poder fazer o download do que quiser e tudo mais. Eu vou mudar o player de vídeo, eu quero criar a minha própria solução. No momento eu uso um plugin para o player específico é um plugin. Eu tenho já o meu próprio, foi até a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado em UX Design foi exatamente um player de vídeo. Eu acho bem bacana o que eu criei. Então eu vou trazer ele aqui também. E eu estou saindo de Vue. E eu vou dizer para vocês que Vue foi a tecnologia que eu mais me arrependi de ter usado. Eu sei que as pessoas vão ficar, ah, meu Deus do céu, Vue. Tecnologia que eu mais me arrependi de ter usado. Por quê? Eu já uso o Vue aqui há o quê? 4 anos? São uns 4 anos já que eu uso Vue, ou 3, não sei. E toda vez que eu tento lançar o meu site aqui para fazer alguma mudança, o ambiente está quebrado. Tem alguma coisa nova que eles criaram, não sei o quê. Então, para mim, acho que qualquer pessoa, quando muda algo que não é necessário mudar, podia mudar de forma interna, sem quebrar o meu site. Eu acho que é falta de respeito com o desenvolvedor. É por isso que eu gosto do WordPress, tá? O meu código de WordPress ele é o mesmo desde quando eu comecei a criar o WordPress, basicamente. Não tem mudança. É por isso que eu gosto das tecnologias bases, que são HTML, CSS e JavaScript. Meus sites criados em HTML, CSS e JavaScript em 2012 funcionam da mesma forma hoje. Tá? Eu lanço eles agora e faço a modificação que eu quiser neles agora, sem problema nenhum. Entendeu? Então, o pessoal do WordPress e o pessoal responsável pelos padrões web, HTML, CSS, JavaScript, tem extremo respeito com o desenvolvedor, extremo respeito com o código antigo. O código antigo deve funcionar ali, tá? Porque não tem nada de errado com o código antigo. Tá? Const A igual a 2 tem que funcionar para o resto da vida. Por que isso vai quebrar? Por que vai mudar a forma de criar variável? Não faz sentido. Então, não sei como vai ser o futuro, como é o futuro do Vue, como tá para agora, se não vai quebrar mais, não sei. Não gostei do que fizeram, para mim acabou. Vou para React. Tô tendo uma ótima experiência com React. Para quem domina JavaScript, é o melhor que tem, porque é tudo em JavaScript, você não tem que ficar aprendendo a API dos caras, nada disso, tá? Então, é isso que eu acho no momento, e isso é minha experiência ali, pessoal. Quer aprender Vue? Pode aprender, não tem problema nenhum, dá para usar também. Milhões de empresas usam sem problema. Mas a minha experiência com Vue foi horrível. Até o momento o React não vem quebrando nada para mim. Não sei o futuro também. Esse cara nunca quebrou nada para mim. HTML, CSS, JavaScript puro nunca quebraram nada para mim também. Então essa daqui é a stack que eu uso no momento e qual é o futuro que eu pretendo fazer. E agora vem uma parte muito importante aqui, tá? Que é uma parte que é difícil você achar conteúdo sobre, mas tudo aqui eu criei meio que, sabe, fui eu pesquisando, foi bem difícil essa parte, que é a parte de hospedagem. Principalmente a parte de hospedagem de vídeo. A parte de hospedagem normal não tem muito mistério. Comecei no KingHost, tá? Onde você botei ali meu site. É uma hospedagem compartilhada, então uma hospedagem que você não tem muita liberdade, você não tem ali seu próprio servidorzinho para mexer e fazer o que quiser. E aí eu migrei depois para uma solução de cloud. E aí pode ser qualquer uma, tá? Eu já fui de uma para outra, aqui não tem muito problema. AWS, Google Cloud, DigitalOcean. Muito boa, tá? Então vem aqui, olha, DigitalOcean, você vem e você contrata aqui um droplet que eles chamam, você diz exatamente quanto você quer na sua máquina, quero 8 CPUs e não sei quanto de memória, tantos gigabytes, ele diz aqui que 6 terabytes de banda, tá? E essa banda daqui eu estou usando só para servir HTML, CSS, tá? PHP, então não chego nem perto disso daqui, que eles dão aqui para mim. É bem menor a banda utilizada. A banda alta é servir vídeo. Isso daí que eu preciso de uma solução específica para eles. Então, recomendo. Só que aqui tem um problema, tá? Todo servidor foi configurado por mim. Então aqui eu tenho que aprender de Linux e tudo mais. Então é mais
uma coisa aí que você tem que eu faço do zero, tá? Ninguém me ajuda, eu crio aqui tudo, eu conserto, até firewall eu já criei, tá? Criei um firewall do zero aqui para mim. Tá? Hoje em dia eu uso também a solução Cloudflare, então eu recomendo aqui, olha, infinitamente usar isso aqui, tá? Para segurar ataque de DDoS, vai ter ataque, tá? Tem gente tentando atacar o site a todo momento. Muito bom, Cloudflare. Muito fácil de configurar e muito simples de criar aqui diferentes firewalls para impedir ataques. Se você falar, estou sob ataque, eles colocam aí uma proteção extra. Então vale a pena aqui também ter um Cloudflare. Agora vamos para a solução de vídeo em si. Essa daqui que é a solução que é mais específica e que realmente pode ser muito mais cara ou mais barata dependendo do que você faz. Eu comecei com o Vimeo. O Vimeo, então, é uma empresa de vídeo, né? Ela começa aí mais ou menos como um YouTube, uma tentativa de ser um YouTube, mas hoje em dia ele é muito mais uma solução de vídeo para empresas, tá? Por quê? Porque eu coloco o vídeo aqui e ela não tem anúncio, não vai ter no final sugerindo outra empresa, sabe? Porque você vê um vídeo da Origami no YouTube, no final ele te sugere o concorrente, entendeu? Ah, veja o vídeo desse cara aqui. Pô, não tem como tu fazer isso, colocar YouTube direto na tua plataforma paga. Não é possível. Você precisa então de uma solução de hospedagem de vídeo. O Vimeo tinha um valor barato, assim, se você pensar. Acho que de início eu pagava $200 anuais, tá? Então $200 para você botar todos os meus vídeos aqui. E eles anunciavam, né? Sempre anunciaram com ilimitado. As pessoas podem assistir o quanto quiser. Tinha limite do quanto de vídeos você pode subir, tá? Colocar o vídeo lá, só que é um limite muito grande, tá? Olha só, 250 GB, eu tenho 1.200 aulas. Dessas 1.200 aulas, em total de gigabytes que ocupa, são cerca de 120 gigabytes, tá? Então aqui, olha só, na solução Business eles te dão 5 terabytes. Mais do que o suficiente. A não ser que você esteja criando um monte de vídeo 4K, óbvio. Os meus vídeos são só screencast, então é algo bem leve. Então essa foi uma solução que me ajudou muito no início. Era a solução óbvia. Eles te davam também, serviu uma API para você colocar direto no teu player, ou você podia usar o player deles. Qual o problema inicial do Vimeo? Já foi que ele era lento. Tá? Ele ainda é lento, 1000 vezes mais lento que o YouTube. E já tinha gente começando a reclamar. Tá? Ah, André, teus vídeos estão lentos, porra, é o Vimeo. Não sei o que, não tem muito o que eu fazer. Então precisava de uma solução diferente. Qual o segundo problema do Vimeo? No passado ele caía, mas hoje em dia ele não tem caído muito mais não. Acho que foi raro, não lembro a última vez que ficou fora do ar, mas ele caía. E caiu o Vimeo, o cliente não quer saber que tu usa Vimeo não. O cliente vai vir tu falar assim, cara, teus vídeos estão fora do ar, eu paguei, eu quero agora. Eu quero agora no ar, não importa se vira. E não é um que vem não, tá? Vem todos. Ao mesmo tempo. André, não sei se tu sabe, mas teu vídeo caiu. André, não sei se tu sabe, mas teu vídeo caiu. André, não sei. E aí é por Facebook, por e-mail, não sei o que. Eu sou sozinho aqui, cara. Virou uma maluquice. Meu Deus do céu. Então tinha que ter uma solução extra, tá? Por causa desses dois primeiros problemas. E, por sorte, esses dois primeiros problemas existiam. Porque se eu não tivesse solução extra, eu tava ferrado quando esses caras daqui vieram atrás de mim para me ferrar. O que aconteceu? Tá? Então eu criei uma solução extra que era colocar no Google Cloud de início. Colocava no Google Cloud caro, tá? Bem caro. A transferência de terabyte, transferência de gigabyte de banda, mas era a solução extra que eu tinha. Pois um dia do nada, eu tô ali, sabe, fazendo ali coisa, vem o Vimeo pra mim, me manda e-mail. Eu tô pagando eu tava pagando acho que 400, ainda pago $400 ano pro Vimeo Pro. Eles me mandam um e-mail. Então, sabe o plano ilimitado que a gente falou pra vocês e te vendeu que é ilimitado? É mentira, não é ilimitado não, tá? Tem limite, tu tá passando ele. Se tu não pagar pra gente $6.000 no próximo mês, a gente vai cortar o teu vídeo lá. Exatamente assim o e-mail, nada diferente disso que eu falei. Que isso, cara? Eu tenho uma estrutura toda baseada em vocês e vocês me falam agora que tem limite. Se vocês me falassem pra mim que tem limite de 3 terabytes mensal, porra, nunca ia passar e eu procuraria outra solução. Não teria problema pra mim. Eu não quero roubar o que é possível ou não. Ah, não, mas é contra nossos termos. Cara, não tem nenhum lugar. Não tinha, agora tem, tá? Eu reclamei muito, agora tem. Não tinha em nenhum lugar falando que o limite era de 3 terabytes. Na verdade, o limite é de 2 agora, eles falam. Que é um limite ridículo pra banda de vídeo. Então, recomendo só para o início da tua empresa. Hoje em dia eu tenho ele só como backup ali, porque tem gente que não consegue usar o player que eu tenho, e aí o player do Vimeo ele funciona em browsers antigos. Mas cuidado com esse cara daqui, tá? Como eu já tinha a solução de cloud do Google, eu já sabia mais ou menos como fazer e integrar no site uma solução de cloud, puxando o vídeo direto.
tá? E aí eu comecei a buscar sobre. E aí, cara, o mais óbvio que aparece é a AWS, a AWS que é da Amazon. Cara, muito caro, muito caro. Então eu queria algo mais barato e queria soluções diferentes. Então eu achei esse Vultr, que ele custa 1 centavo por gigabyte de banda. Ele é mais ou menos a mesma ideia que o DigitalOcean, mas ele tem assim essa questão de servir objetos, que você tem que procurar isso, servir objetos. Tá aqui o Vultr, tá? Ele é mais ou menos igual um DigitalOcean, tá bom? Mas eu tenho essa solução aqui dele também para servir os objetos, servir vídeo, tá? Essas duas soluções ainda não são as mais rápidas possíveis. Eu queria uma mais rápida ainda e uma terceira. Para caso as duas derem problema, eu quero mais uma solução. E para quem está tendo dificuldade com as duas. Para isso, eu tenho agora nessa empresa aqui, Refseed. Essa empresa também é uma empresa de cloud, só que eles têm servidor em São Paulo. Então eu coloquei um servidor em São Paulo com vídeo, tá? Servindo. E aí o aluno ele tem acesso. Como você muda aqui, olha. A API primária é o servidor em São Paulo, a secundária é o Vultr e o Vimeo está aqui a terceira. Então eu ofereço 3 soluções. Agora não tem mais problema se uma cai, outra está de backup. Não tem mais problema de aluno com problema de velocidade. Porra, dessas 3 daqui, uma vai dar certo para eles, entendeu? Porque não é minha culpa, sabe? Às vezes o Vimeo simplesmente é lento onde a conexão da pessoa tá. E sempre vem um aluno querendo me comparar com o YouTube. André, mas o meu YouTube é rápido. Ué, cara, mas o YouTube é uma empresa trilionária, eu não sou. Então não tem muito o que eu fazer. Mas agora sim, agora tá rápido, tá? Agora dá para assistir sem lag nenhum, porque eu tenho essas 3 soluções. E qual é o custo dessas soluções? Tá aqui, olha. O Vimeo, então, 3 terabytes 2, e aí eu uso o Vimeo Pro, $400 ano. O Vultr, cerca de $10 por terabyte. O Refseed é o mais barato possível, $4,5 por terabyte. Eu gasto cerca de 15 terabytes mês de banda para servir os vídeos. O meu custo atual, anual, de $2,2 mil. Tá? Se você comparar com o servidor da Amazon no Brasil, o custo vai ficar. E a AWS você vê a todo momento que cai alguma coisa, óbvio. A AWS é um dos principais servidores da internet do mundo, mas cai. Se cair, vai ser. O cliente não quer saber que a AWS caiu. Ele vai vir reclamar. Então eu prefiro oferecer essas 3 num custo de 2.200 a um custo de 7.200 na AWS. Tá? Mas é aquilo, mais uma vez. Aqui eu codifiquei a minha solução sozinho, tá? de servir. Criei todo o meu servidor, tive que fazer tudo do zero. Aqui é algo mais fácil, tá? Você simplesmente arrasta ali para o seu servidor e serve. E o Vimeo é a solução mais simples possível, né? Você só pega um iframe que você subiu lá e coloca. Mas também é a pior solução e é a solução que vai te dar problema no futuro. Vamos agora para alguns serviços que eu uso aqui que também são essenciais para origami. Eu uso a Contabilizei, que é para contabilidade. E, cara, tudo que eu tô falando aqui, você vê que eu não tô botando nenhum link patrocinado para vocês de referral para eu ganhar dinheiro, porque eu quero mostrar para você, eu jamais quero indicar alguma coisa para eu ganhar alguma coisa em cima, não tô nem aí. Eu quero só mostrar o que eu uso mesmo. Eu uso a Contabilizei desde quando eu comecei a empresa. Eu abri com eles, tá? O que é a Contabilizei? É uma empresa de contabilidade que vai te oferecer aqui soluções, tá? A preços bem acessíveis. Eu comecei com eles, acho que era R$ 50 por mês. E, pô, tudo que é contador que você ia abrir empresa era um salário mínimo, meio salário mínimo, coisa assim. Não daria para eu abrir empresa com esses caras de início. Vendendo ali 5, 6, tá? Olha aqui, hoje em dia eles trabalham com planos. E tem diferentes planos aqui, olha. Acho que o primeiro tá R$ 96. Custo baixo pro que esses caras aqui oferecem, tá? Pessoal, assim, linguagem jovem, a linguagem para você. Eles entendem que você não sabe nada de contabilidade, vão te ajudar em tudo. Tudo online, tudo facilitado. Então, recomendo muito o pessoal aqui da Contabilizei para contabilidade. Óbvio, toda vez que você tem um parceiro assim com tantos anos e tão essencial, você vai ter problema. Tive um problema ou outro, já reclamei a vez ou outra, mas no geral, perfeito para mim o atendimento, tá? Outra coisa que eu utilizo também é o Regus. O Regus é o quê? É uma solução de escritórios virtuais. Por quê? Porque eu preciso de um escritório virtual para ter um endereço fiscal da empresa. Preciso de um endereço fiscal, na verdade, não preciso de escritório virtual. E não deixaram ser na minha casa na época, porque minha casa não era um estabelecimento comercial, eu tive que pesquisar. Muito barato também, na época eu pagava cento e poucos reais e conseguia meu endereço fiscal. Hoje em dia é um pouco mais caro, R$ 300 que eu tenho que pagar por mês, mas nada em comparação de você ter que alugar um local e ter que se preocupar com isso. Então,
Uma dica aí para vocês, meu endereço aqui embaixo, ele é um endereço fiscal, tá? Não vá lá. Teve uma pessoa uma vez que foi lá e falou assim, cara, eu fui na Origami e ela não tá lá. Eu, porra, cara, aqui é um endereço, eu não tô em nenhum local aqui, eu falo, vem aqui na Origami, venha conhecer a Origami, pelo amor de Deus. É um endereço fiscal, eu não estou lá. E é uma solução para quem quer abrir uma empresa totalmente digital, é Regos. Então recomendo também, já tive alguns problemas, mais uma vez, mas no geral, muito bom para mim, problema nenhum. Então vamos aqui agora para hardware, tá? Então eu quero falar de tudo aqui, tudo que eu uso mesmo. Então eu vou aqui um pouco da história do hardware também. Eu comecei utilizando esse microfone daqui, foi o primeiro que eu gravei as primeiras aulas, então ainda tem curso ali no site gravado com esse microfone, de WordPress como CMS, tipografia, web design completo, não os mais novos, mas os mais antigos. Esse microfone na época foi uns R$ 290, tá? Então eu investi muito baixo e era isso. E meu computador é esse microfone daqui. Eu nunca apareci, então nunca precisei de câmera. Então isso daí foi algo bom, porque eu não precisei investir um dinheiro pesado para ter uma qualidade boa de imagem, nem nada disso. Mas esse foi o meu primeiro microfone e realmente não recomendo, cara. O áudio é meio ruim e ele falhava às vezes, tá? Ele teve umas 5 vezes assim que ele falhou, ele não capturou áudio nenhum e eu tive que regravar tudo de novo. Cara, não tem nada mais frustrante do que você ficar 30 minutos falando e não tá gravando, tá? E você ter que fazer tudo de novo. Já fiz isso várias vezes porque eu esqueci de clicar em gravar, mas isso aqui era ele simplesmente desconectando. Então, não recomendo esse cara, tente buscar outro. Mas tem microfone barato que funciona. Depois eu fui pro Rode NT USB. Esse microfone daqui, ele é perfeito, tá bom? Eu poderia utilizar ele até hoje sem problema nenhum. O único problema dele é que ele pega o som ambiente um pouco mais do que outras soluções, tá? Então tô numa casa assim que a parede ela não é da melhor do mundo, então às vezes eu queria gravar e tinha gente falando, ele pegava um pouco, tá bom? Mas bem pouco. Esse daqui ele é perfeito. Todos esses daqui hoje em dia tá o dobro, quase o triplo do preço do que eu paguei. Eu paguei 1.000 e pouco nesse daqui na época. Mas muitos cursos foram gravados nesse cara daqui. Ainda tenho ele ali e recomendo muito. Ele só liga no USB direto, então não precisa de interface, de áudio, de nada. Então se você quiser gravar alguma coisa, vai de Rode. Hoje em dia tem esse mesmo modelo daqui, só que mini, que é menorzinho, e parece que a qualidade é basicamente bem parecida e o custo é menor. Então vá de Rode. Rode é muito bom. Aí agora, até o que eu falo aqui agora, que eu venho usando aqui no momento, só que o Scarlett que eu não estou usando, vou falar já por quê, é o Rode Procaster, tá? Então isso daqui é um microfone que ele vai pegar mais a tua fala, então você tem que estar próximo da sua boca para você falar. Então você precisa até de um braço desse daqui para ficar melhor, para você poder digitar e usar o mouse e tudo mais. Essa daqui é a interface de áudio para esse tipo de microfone que você precisa de uma interface de áudio e ela se conecta ao computador, tá? Então essa aqui é a Scarlett Solo, é uma das mais baratas e de maior qualidade que tem no mercado também. Então, recomendo isso daqui. E você precisa de um negocinho que aumenta o ganho do microfone, tá? Se você só conecta direto, não fica bom. Então, isso aqui é um Fathead. Você conecta ele direto no microfone, no fio, conecta aqui, depois USB no teu computador, tá? Eu tive que sair desse cara agora por causa de um problema do MacBook, do novo sistema do Mac, que, meu Deus do céu, eu adoro o MacBook, eu adoro o sistema da Apple, é o principal que eu utilizo, já utilizo há anos, mas, pelo amor de Deus, por que eles fizeram isso? Quando você grava agora na tela, se você está gravando, e vocês vão ver isso, se você for lá no meus cursos, na parte de JavaScript, do curso atual de HTML e CSS para iniciantes, vocês vão ver um pontinho laranja aqui em cima. O que é isso? É a Apple querendo dizer para você, olha, tem um dispositivo gravando o seu áudio no momento, tá? É uma coisa de privacidade. Sabe, mas é tão fora de tom com as pessoas que gravam conteúdo isso, realmente não ter noção do que as pessoas usam o MacBook pra, tá? Tem milhares de pessoas reclamando disso. Eu não sei se já tem solução, talvez já tenha solução para remover ele, mas pelo amor de Deus, me deixa pelo menos remover, nem que tenha que, sabe, eu falar, tudo bem se alguém estiver me gravando, eu não souber disso. Mas ficar um pontinho laranja aqui no meio do meu vídeo, todo preto, não é legal. Então eu tive que sair de gravar direto no MacBook. Para onde que eu fui então? Eu fui para uma interface de áudio que você grava um gravador, né? Que ele é portátil, que é isso daqui. E aí agora, ao invés de conectar o Scarlett, conectar no computador, eu conecto aqui direto. Tá até agora no momento usando esse, tá?
E daqui eu vou gravar num cartãozinho SD e depois transfiro o áudio. Eu tenho um trabalhinho a mais, porque eu tenho que pegar esse arquivo de áudio e sincronizar ele com o vídeo que está sendo gravado direto aqui no computador, tá? O vídeo ainda é gravado aqui. Mas o áudio é bom, perfeito que sai daqui. E isso daqui é mais, eu diria que mais é mais consistente. No MacBook direto, a interface de áudio, já teve uma vez ou outra que ele não estava gravando, eu não sabia. Aqui tá sempre gravando, entendeu? E você vê que você coloca ele perto de você, você vê quanto tempo já tem de vídeo ele direto nele. Você vê também o volume de áudio do que você está falando, os levels de áudio. Então é bem bacana isso daqui também, tá? E eu também adquiri recentemente esse Shure SM7B, que é o microfone de podcast, é como se fosse o final, né? Daqui não tem nada melhor. Mas ainda não estou usando ele, porque eu vou ter que configurar ainda toda a minha edição de áudio para esse microfone específico. Ainda não comecei a usar ainda ele, mas vai ser o que eu vou utilizar para o curso de TypeScript novo. Não acho que a qualidade vai mudar muito assim, mas eu achei que era, vamos ficar logo com o final já, porque já tá na hora. E aí, ao invés do Fathead, tem esse Cloud Lifter aqui, que também é necessário para aumentar o ganho aqui dele, tá? Sem isso, o microfone não fica bom. Vamos agora para o computador principal, né? Eu sempre usei aqui MacBook para gravar tudo e produzir conteúdo. Eu comecei lá em 2009, eu comprei esse daqui, tá? Na época era R$2.800 no site da Apple. Meu Deus do céu, onde que vai ser um preço desse hoje em dia? Nem perto, tá? Então esse MacBook daqui foi todos os primeiros cursos gravados nele, tá? Esse computadorzinho daqui me serviu perfeitamente, tá? E aí eu evoluí, eu fui para um de 2015, depois um de 2017. O de 2017 foi o único MacBook que me deu problema, em termos de ele tinha uma barra em cima digital e essa barra ela simplesmente começou a piscar. Eu tive que colocar um Durex em cima. Esse cara daqui, nunca tive que reiniciar. Usei ele anos e anos, tá? Usei ele até 2015, 6 anos. Nunca tive que reiniciar essa máquina por problema, tá? E esse só que me deu problema. E, em geral, todos os outros MacBooks, perfeito. De 2015, perfeito. Até hoje funciona normal. E agora eu tô com o último aqui, o último lançamento aí. Essa daqui é uma máquina que é a última máquina, assim, que eu diria, sabe? Realmente chegou num momento que não precisa muito melhor, não precisa melhor que isso, tá? Na máquina anterior, vou botar um exemplo, eu tava gravando um vídeo, se eu botasse um NPM install, o ventilador ia ligar da máquina. E aí ia começar a pegar no microfone. E aí você vê ali, sabe? Começa a fazer o barulho. Com essa máquina aqui agora, que é M1 Max Pro lá, sei lá, que é o chip da Apple, cara, eu renderizando vídeo, 30 vídeos seguidos, usando Netflix e NPM install, a máquina tá silenciosa, não tá falando nada. Não tem um lag entre nada. Isso daqui, olha, tá? É a última linha. Agora é caro, mas vale a pena. Eu também sou um cara Windows, tá? Eu não tenho nada contra, não. Eu sou um cara Windows, eu jogo pra caramba, então tem que ter sempre um Windows comigo também. Mas para trabalho é o MacBook aqui. E eu já vou mostrar o porquê, por causa de um outro acessório que eu tenho, por que eu uso o MacBook sempre. E eu sempre tenho também um monitor externo, nunca trabalho direto no laptop. O laptop ele sempre tá do meu lado. Eu só compro sempre o laptop porque, sabe, se eu for viajar, eu tenho ali ele comigo, então é mais fácil de mover, mas trabalho sempre num monitor. Por muitos anos eu usei um monitor de 23 polegadas, 24, e eu não conseguia subir, tá? Eu tentei uma vez ir para 27, eu falei assim, não, muito grande essa tela para mim, não dá. Não consegui de jeito nenhum. Mas aí agora eu tava jogando, ia jogar um Elden Ring, aí eu falei assim, porra, quero um monitor maiorzinho para ficar mais irado o jogo. Aí eu comprei um de 28 e hoje em dia tô gostando bastante de 28, acho que esse é o número para mim, 27, 28, tá perfeito. E até melhor, porque 4K para mim é essencial, por causa da tipografia. Eu sou um cara de tipografia. E tipografia fica boa em 4K, cara. Abaixo, se você pega uma resolução normal, tipografia fica horrível. 4K para tipografia, então para codificar, para mim é essencial ter um monitor de alta densidade. Sempre também eu uso o tecladinho da Apple, isso daqui também eu entrei numa onda de teclado mecânico aí há um tempo, aí comecei a pesquisar sobre, monte seu próprio teclado, muito alto para mim, comprei um, não gostei. Para mim isso aqui, olha, para jogar, para tudo. Para mim isso aqui é o melhor teclado que existe. Esse tecladinho da Apple, ele é muito pequenininho, sabe? Gosto muito assim dele. E eu detesto teclado com um numpad, tá? Com o número aqui do lado. Então, mais uma coisa aí pra mim. Agora vem a estrela do jogo, esse cara daqui. Isso aqui eu uso desde 2000 e acho que desde 2010. Não consigo viver sem Razer Naga. Por quê? Todos os botões aqui do meu lado são programados para alguma atividade aqui no computador fazer alguma coisa.
Vamos aqui a um exemplo. Se eu aperto 1, eu vou para a tela 1 do Mac. Se eu aperto 5, eu abro essa parte daqui que mostra as mesas e todos os aplicativos que estão abertos no momento. Se eu clico aqui 2, vai para 2, 3, 4. Eu tenho aqui, olha, o meu Color Picker, que eu aperto aqui no 9, então eu posso já pegar qualquer cor a qualquer momento. Eu tenho aqui, olha só, esses botões aqui que também mudam o tamanho da tela para mim já na hora, direto, configurado. Eu tenho print screen aqui também nele. Então, esses botões daqui, eu juro para vocês, quando eu vou mexer no computador normal, sem esse mouse, eu não consigo usar, quase não consigo usar. É como se fosse instinto para mim eu utilizar esses botões daqui. Eu fico assim, caraca, como que eu vou para outra tela? Eu fico maluco. Esse mouse é tão importante para mim, que olha o que eu fiz. Eles começaram a vender esse Razer, só tinha isso na época, hoje em dia já tem, eles voltaram atrás. Só tinha um Razer que essa parte daqui dele é destacável, e você consegue botar outras, uma com 6 botões e uma com 2 botões só, tá? Qual o problema disso? É que o mouse ele começava a falhar os botões, porque por ser destacável não ficava direito. E tudo que eu comprava era assim, ficava sempre falhando. Eu queria o mouse antigo deles, eu queria o que, sabe, era só uma parte inteira e não tinha essa coisa de destacar. Achei horrível isso que eles fizeram. Não tinha mais em estoque em lugar nenhum. Eles tinham criado uma versão promocional do Razer, que ele era todo verde até, e no site tinha ele. Quando você ia clicar para comprar, sumia o botão, como se tipo assim, acabou já essa edição de aniversário, porque já fazia um tempo que ela tinha. Eu vi que eles tiravam esse botão com CSS, tá? O que eu fiz, eu cliquei no site, eu fui no e-commerce da Razer, eu cliquei em inspecionar elemento, mudei o CSS para mostrar o botão, adicionei no carrinho, quando eu entrei no carrinho tava lá. Se adicionou no carrinho é porque tem no sistema, cara. Eu comprei. E chegou aqui em casa, cara. Editei o CSS para comprar um item, os caras não queriam vender mais. Chegou aqui uma caixa toda meio que amassada já, porque realmente, sabe, eles já não estavam mais vendendo, devia estar lá jogado no estoque, mas eles me venderam. Eu falei assim, no ruim, eles vão cancelar a compra. Mas eu precisava muito desse mouse. Graças, eles voltaram agora a ter essa versão daqui. Isso é essencial para mim. E é um mouse que quebra fácil, tá? Ele começa a dar duplo clique. A Razer ela não tem tanta qualidade assim, mas agora eu gosto desses botões. Tem outros mouses que tem esses botões, mas eles não cabem direito na minha mão como esse daqui cabe. Vamos agora para software. Software que eu uso para edição de vídeo é ScreenFlick, eu gravo vídeo. Isso aqui é um aplicativo de Mac, é um aplicativo simples. Eu quero o aplicativo mais simples possível para gravar a tela. Eu não quero nada que eu possa editar direto nele, não quero nada disso. Quero mais simples, esse aqui grava simplesmente para mim. Eu vou editar no Premiere da Adobe e no Audition para editar o áudio. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplozinho rapidinho de como é que eu faço uma edição. Eu só não tenho como gravar novamente no ScreenFlick, porque ele está rodando no momento, olha. É ele que está gravando. Se eu for vir aqui, olha, você vê aqui, já tem 1h35 que eu estou gravando aqui esse vídeo. Já estou até perdendo um pouco a voz, mas vamos lá. Vou mostrar bem rápido aqui como que eu faço. Então, gravei, exporto. Agora, no momento, gravei também o áudio aqui, pego o SD e exporto. E gero aqui o origami de teste e o arquivo de áudio, tá? Esses números que eu coloco agora, 0101, são muito importantes, tá? Isso aqui você mantém a organização do arquivo. E tem que ser nessa ordem daqui, se você tiver capítulos, módulos diferentes. Para que ele fique sempre organizado quando você coloca em ordem alfabética. Então, eu pego isso, eu abro o Premiere. No Premiere, eu tenho já essa parte aqui, olha, Screencast Template, que é um templatezinho que eu tenho já no tamanho que eu uso de vídeo. A tela aqui eu diminuo sempre a tela para poder gravar para vocês. Mas olha aqui, olha o pontinho abóbora que já tá aparecendo. Agora ele tá falando que o Premiere tá gravando o meu áudio. Pode gravar meu áudio. Olha o pontinho laranja ali. Isso não tem como eu tirar aqui agora. Aqui eu tenho a introdução do Origami com som. Tá vendo aqui a introdução? Essa introdução já tá sempre aqui pronta. Eu vou pegar agora esses vídeos daqui e vou arrastar eles ali para dentro. Pegar eles, vou arrastar aqui. Arrastei. Importou. Eu pego o meu arquivo de vídeo, coloco ele aqui, pego o meu arquivo de áudio, coloco aqui embaixo, e aí vendo aqui no nível de áudio aqui, e também no que está acontecendo aqui em cima, eu vou sincronizar eles. Às vezes eu cliquei um pouquinho antes para começar a gravar o áudio, ou cliquei um pouquinho depois, tá? Eu sempre também tenho um momento aqui que eu não falo nada enquanto eu estou gravando. Olha só, aqui eu tenho o áudio, olha. Tô vendo aqui, não tô falando nada. Aí eu tô aqui, olha, esse é um teste, tá? E aí, olha só, sempre que eu faço algum erro, olha só, eu ia falar alguma coisa, eu continuei com um erro, eu então faço uma pausa. Por que eu faço uma pausa depois desse erro e não continuo falando para depois eu ter que vir aqui e procurar onde está o corte?
Porque depois, quando eu vou editar, eu consigo ver esses grandes gaps de áudio. Isso significa que eu errei alguma coisa no momento, tá? Aí eu vou vir aqui, vou cortar, tá? Vou cortar a parte, aperto no I, que ele seleciona ali, clico no final com o O, e aqui eu tiro com o acento aqui. Ele corta essa parte e editei já uma partezinha. Não coloco efeito, não coloco nada aqui, tá? A minha edição ela é super simples. Ela tem que ser simples para poder trabalhar em escala, senão eu não conseguiria. Pego tudo, coloco aqui próximo, tá? Teria que cortar o início também. Cortar o início. Aqui. Pego agora essa parte inteira. Vamos fingir que isso daqui já está o final. Eu vou fazendo só isso. Corte, vou vendo, ouvindo e fazendo corte aqui nele. Quando eu terminei de fazer os cortes, olha, vamos cortar aqui o final. Vamos botar aqui mais ou menos. Quando eu terminei, eu pego esse áudio e agora vem na parte de edição de áudio. Eu vou juntar isso daqui, eu boto, clico com direito, vou aqui em Nest, coloco áudio, vou juntar esses dois. E isso aqui não é nada profissional, nada do tipo, tá? Eu não tenho ideia. Isso aqui foi tudo que eu aprendi fazendo, mas esse é o meu processo. Depois eu clico com direito, tem que renderizar isso aqui. Render and Replace, que ele vai renderizar esse áudio final. E agora eu venho com direito, clico e editar clipe no Adobe Audition. E ele vai abrir aqui o Adobe Audition para mim. E eu vou mostrar as coisas bem simples que eu faço aqui no áudio para mim. Primeira coisa que eu faço no áudio é remover esse fundo daqui, que é um barulhinho de fundo que o microfone pega, tá? Que é um chiadinho. Para isso, você seleciona uma parte, tem aqui Command Shift P. Ele vai dar aqui essa parte de você tirar o barulho, Noise Reduction. Você vai capturar Noise Print, que ele vai capturar essa parte daqui para mim, que é como se fosse uma amostragem de áudio para ele. Eu clico Capture, ele vai dizer aqui, olha só, isso aqui eu falo que eu quero diminuir 60% de redução em 30 decibéis, e agora eu clico aqui do lado de fora, e aí quando eu clicar aplicar, você vai ver que, olha só, vai limpar o áudio, tá vendo? Diminuiu aqui, como estava nesse gráfico daqui, e não vai ter mais um barulhinho ali de fundo. Depois, ele tem esse Match Loudness, que isso daqui vai manter o áudio, todos os áudios no mesmo nível, entendeu? Se eu falei um pouco mais alto, ele vai diminuir a voz. Se eu falei um pouco mais baixo, ele vai aumentar um pouco ela. Então, eu pego, arrasto o meu arquivo para aqui, e eu tenho essas configurações daqui que eu utilizo, ele, e dou Run aqui. Quando eu der Run, ele vai também aumentar aqui os levels, tá vendo? Aumentou um pouco de novo o barulho final, mas diminuiu os levels. E depois eu tenho aqui esse Effect Rect, que eu tenho alguns efeitos que eu coloquei. Aqui eu tenho o Origami, olha só, Origami de final H6, que é para o novo sistema de áudio que eu estou utilizando. O que eu faço? Eu uso esse compressor primeiro, trabalho em dinâmica, tudo coisa que eu fui testando, tá? Eu não tenho muita ideia do que faz não, tá? Depois eu amplifico, eu tenho esse Parametric Equalizer. Quando eu der play agora e quando eu aplicar, você vai ver que ele vai remover, que ele vai limpar mais ainda, e agora ele limpa até, quando não tem áudio nenhum, ele limpa totalmente isso. Depois desses 3 processos que eu coloquei aqui, eu salvo e meu áudio está pronto. Eu volto para o Premiere agora e aí eu venho aqui nessa parte Screencast, aperto Ctrl M, que é para renderizar, e clico aqui em Quill. Eu mantenho aqui nos presets que eu já tenho, que é esse H.264, no tamanho que está certo, e coloco agora aqui no Quill, que ele vai abrir um novo programa aqui da Adobe, que é o Media Encoder. E eu vou fazendo isso para vários vídeos em sequência, tá? Ele está aqui aberto. E daqui eu vou e dou play. Ele vai chegar para mim e vai renderizar esse vídeo final e eu vou ter o meu arquivo final. Então esse é o processo que eu faço para todo vídeo da Origami, sempre a mesma coisa, tá? Geralmente eu gravo o curso inteiro, ou às vezes metade, aí eu faço, edito tudo. É um processo chato demais, vou falar para vocês, é um processo chato. Quando eu gravei o último vídeo, o último curso, que eu tinha 200 aulas, eu tinha que editar as 200 aulas, deixei pro final para editar. E eram 200 aulas, muitas horas, e fazendo a mesma coisa ali. É um negócio maçante, mas faz parte do trabalho aqui. Então é isso que eu uso, essa demonstraçãozinha aí para vocês. Uso Figma, que vocês já sabem aí, quem faz Figma para criar o layout, até isso daqui está no Figma agora. Melhor ferramenta do momento, tomare que ela se mantenha com um plano gratuito. Não que eu precise do plano gratuito, mas para os alunos. Isso seria uma grande barreira de entrada se o Figma passasse a ter só o plano cobrando. Tomara que eles mantenham, tá? É muito comum essas ferramentas começarem sempre gratuitas e depois do nada, agora a gente não tem mais plano gratuito não. E aí geral se ferra. Tomare, essa ferramenta é perfeita para criação de interface digital. Visual Studio Code é o meu do momento também. Local para WordPress também mostro. São 3 softwares que eu mostro durante o curso. Outras coisas que eu uso também.
Table Plus é um gerenciador de SQL aqui, tá? Então você consegue gerenciar o seu banco de dados, mais SQL, consigo ver ali, fazer queries direto nele e tem uma interface bem bonita, bem bacana. Tem tanto para Mac quanto para Windows. O outro que eu uso é o Transmit, isso daqui é só para Mac, que é a solução que eu uso de FTP, tá? Então, para eu subir arquivo FTP no site, subir vídeo quando eu uso FTP, eu uso também muito SSH, que é para entrar direto pela linha de comando e modificar direto lá com Vim, coisa do tipo. Mas também uso muito esse daqui, Transmit, que é de FTP, que é o que eu mostro para vocês, é o CyberDuck, FileZilla, coisa do tipo. Só que esse daqui é para Mac e eu gosto muito dessa empresa aqui, Panic. Eles, todo produto que eles criam são sempre muito bem bonitos, bem feitos. Então gosto deles. E outra coisa que eu uso muito também é essa calculadora daqui, Nume. Cara, isso aqui é coisa do outro mundo. É uma calculadora como se fosse uma calculadora em JavaScript, né? Pra você. Então como ela funciona? Simples. Aqui, ó, 20 mais 20. Tá aqui. Aqui o total já dele. E aí eu venho aqui menos 30. Tá aqui já. E eu quero editar o primeiro valor numa calculadora normal. Não tem como você voltar lá e editar. Vem aqui, olha. 1000. Eu quero colocar isso aqui numa variável. Bota aqui, ó, custo. Igual isso daqui. Eu boto custo mais 100. Ele daqui, ele somou já como se fosse uma variável ali em cima. Reais, aí coloco reais, eu posso falar aqui que seria preço igual a custo mais 100 reais. E depois boto preço em euros. Ele vai converter aqui para euros já para mim direto. Aqui na calculadora, vendo lá na cotação que está no momento, tá? Então, meu Deus do céu, cara, isso daqui é uma coisa que eu uso direto, essa calculadorazinha daqui. Ela é muito bacana. Para finalizar aqui essa história, então, como que eu consegui, como que eu fiz tudo isso, como que eu lancei tanto curso, como que eu cheguei até aqui? Primeiro, que eu já vim falando para vocês, foi uma questão muito de sorte. Sorte nas escolhas que eu fiz lá iniciais, sorte de ter nascido na família que eu nasci, de ter meus pais, entendeu? Eles nunca me colocaram para fazer nada que eu não gostasse, de tipo, não, vá, você tem que. Na minha família tem muitos advogados, você vai ter que fazer direito. Nunca teve nada disso, nunca me forçaram a nada. Na minha família também eu nunca passei necessidade, assim, de não ter o que comer, de não poder ir em algum local. Mas eu fui muito privilegiado no que eu nasci, entendeu? Minha mãe também sempre me incentivou e tudo que é ideia que eu chegava pra ela. Falava, sei lá, você é corretor de imóveis, faz isso que tu vai ficar milionário. Vou trabalhar com computador, faz isso que tu vai ficar milionário. Vou fazer jogo, faz isso. Sempre assim, então ela sempre me incentivou muito também. Qualquer coisa que eu decidia, ela me incentivava. Então, isso foi uma sorte, entendeu? Eu poderia ter nascido em qualquer família que eu não tivesse esse incentivo. Ponto. Isso daí já poderia ter me quebrado e não ter me levado aonde eu tô. Agora, quanto empresa Origami, ninguém me deu nada não, tá? Eu não peguei dinheiro com ninguém para abrir empresa, tá? Eu comecei ali do zero, vendendo sitezinho, fui juntando um dinheirinho bem pequeno para poder comprar um microfone de R$ 300, R$ 1.000 ali para aquele investimento inicial dos e-mails que eu peguei. O Vimeo que eu tive que pagar ali uns US$ 200 que era por ano que você pagava, então foi só uma vez, tá? O dólar não estava tão caro que nem na época. Então se você pegar no geral aí que eu gastei para início de curso, foram uns R$ 2.500 aí no máximo, e tudo isso daí dinheiro de freelancer que eu tinha juntado, sabe? Nada mais. E de resto, tudo do zero, tá? Eu fui ganhando dinheiro e colocando dinheiro no Origami, ganhando e colocando. Nunca peguei investimento de nenhum lugar, dinheiro de ninguém. Não que existe algo errado com isso. Não acho que não tem nada errado você pegar dinheiro e gerar muito mais dinheiro a partir de pouco dinheiro que você pega, geralmente. Agora, só para dizer que aqui, no meu caso, eu não precisei. Então, isso já é uma sorte. Bilhares de pessoas no mundo não têm essa sorte inicial. Então, isso daí já representa uma dificuldade para elas. Agora, também bilhares têm, tá? Bilhares têm e também não botam o trabalho necessário que vai ser que eu já vou falar sobre ele. Mas a outra sorte que eu falo que é muita sorte mesmo, que eu acredito muito no efeito borboleta, né? Aquele efeito que um pequeno evento lá atrás vai influenciar muito lá na frente. Se o cara da Intarget não tivesse me mandado um e-mail novamente, me chamando para a empresa, se meu amigo não tivesse naquele dia visto ali em Target, se eu não tivesse selecionado a administração, eu não estaria com esse amigo ali e ele falaria em Target para mim. Se eu não tivesse criado camiseta lá no início, talvez eu não tivesse visto um cara criando layout na minha frente que eu achei maneiro. Se eu não tivesse saído naquela quarta-feira e conhecido aquela inglesa, eu não teria feito a promoção. Talvez eu não tava aqui, entendeu? E isso são pequenos eventos que me levam até onde eu tô. E eu tô no momento que eu tenho ali exatamente o que eu quero. Eu trabalho exatamente com o que eu quero, ganho exatamente o quanto eu gosto de ganhar, faço o que eu quero. Não tem nada que eu quero mudar do que eu faço, tá? Então é muita sorte chegar a isso. É muito difícil, eu tive muita indecisão, eu não sabia o que eu queria fotógrafo, educação física. Então eu fui fazendo as escolhas, e essas escolhas foram sorte, porque eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa diferente. Eu não estaria aqui.
tá? Então, para mim, isso é muita sorte. Isso é o principal. Sem a sorte, eu não estaria aqui. Depois vem trabalho, tá? Não adianta só sorte, não. Tem trabalho. Você criar um curso que nem eu criei agora, esses dois com 200 e poucas aulas, é trabalho, cara. É trabalho pra caramba. E você cria do zero, e é muito conteúdo, e tem que fazer o vídeo, tem que ficar direitinho, porque se você errar numa vírgula, as pessoas vão reclamar, vão encher teu saco. Eu não quero. A última coisa que eu quero é o pessoal me perturbando, tá? E agora, e são 30 mil alunos daqui quase, e eu tenho que responder todos eles, sempre. E agora, durante uma promoção, são 100, tem dia com quase 120 e-mails, tu responder 120 pessoas diferentes sozinho. É muita coisa, tá? É muita coisa. Faço tudo sozinho. Eu nunca tirei uma férias, tá? Não é que eu não viaje, não fique, não jogue videogame, não é isso, mas eu nunca tirei uma férias. Nunca fiquei fora da origami sem fazer ali. Eu sei que o pessoal vê ali, é até engraçado. Ver. Eu não posto, eu cada vez posto menos em rede social porque eu não vejo tanto resultado e também não gosto, detesto. Então a pessoa vê ali, eu não postei, a origami estava funcionando ainda, como se isso daqui, como se você manter um site desse no ar, 30 mil pessoas, fosse algo que, tipo assim, simplesmente acontecesse. Você joga no ar e vai ficar ali, você pode abandonar. Não, filho. Todo dia eu tô aqui, tá? Se ficar um dia fora, já era. E respondendo e-mail, tu tem que responder tudo que é e-mail, cara. Desde aquele pessoal que parece que nasceu ontem, que chega pra tu e fala: Caraca, André, paguei o boleto há 5 minutos já e ainda não liberou. O que aconteceu? Porra, cara, tu não sabe como o boleto funciona, não? Demora um tempo pro banco compensar. Me manda aí o comprovante que eu libero aqui pra tu. Não tem problema com isso, mas não é assim, não é instantâneo o boleto. Nunca foi. E além de trabalho, eu sempre também fui muito honesto aqui, principalmente com os meus alunos, tá? Então, o plano vitalício mesmo que eu criei foi uma honestidade. Eu não quis aquela pessoa que pagou R$ 600 ficar se sentir prejudicada e eu passar a ter um tempo e ela perder ali o acesso ao curso, né, de web design que ela pagou, que era para sempre. Então, eu sempre sou muito honesto em termos do que você compra, tá? Então as pessoas, tem curso de back-end, mesmo que eu tenha um pouquinho de back-end ali, eu já falo assim, não tem nada de back-end. Ultimamente até as pessoas vêm, vou aprender comércio eletrônico, apesar de eu ter um curso inteiro de comércio eletrônico, e-commerce, só por eu sentir que não é um curso assim, que para a pessoa que quer criar um comércio eletrônico do zero, para a pessoa que quer integrar o e-commerce. Aquele é o curso, é para isso. Eu chego para ela e falo, não. A pessoa me pergunta, se eu fizer teu curso, eu vou ter uma vaga de emprego? Não. Porra, se tu fizer meu curso e tivesse uma vaga de emprego, eu resolvi o problema do Brasil, cara. 300 e poucos reais para uma vaga de emprego, é isso? E o boa, que são as vagas na área, se fosse isso, meu Deus do céu. Não, o custo para vaga de emprego não é dinheiro. O custo é trabalho, tá? Vocês vão precisar trabalhar muito e praticar muito, tá? Curso é só algo inicial. Eu tenho muito aluno que começou na Origami e conseguiu emprego porque começou aqui. Tem. Não foi porque começou aqui, foi porque botaram trabalho. Mas só que ali foi o inicial. Tem muito, muito. Tem muito aluno que não conseguiu nada? Tem também. Por quê? Tem gente que simplesmente não bota o trabalho necessário, não tenta, fica achando que tem que estar pronto. Esse é um problema que eu vejo demais. Eu vejo aluno ali que tá ali. Mas quando sai o curso de TypeScript, sem TypeScript não tem como entrar no mercado. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá? Tem como entrar sim. Tem como entrar sim. Aí agora, o último assim, é talento. Eu tenho talento. É uma palavra que eu nunca acreditei e eu não acreditei. Teve uma coisa muito específica que aconteceu comigo que eu parei de acreditar muito nisso, que foi violão. Eu peguei o violão assim, eu queria aprender a tocar um instrumento e aí todo mundo ficava falando assim, tem que ter talento, tem que ter talento. E tu não tem talento tu não tem talento, né? Tu não tem talento. Beleza. Esse cara, eu vou aprender isso, vamos ver. Vamos pegar um professor. Eu peguei um professor, cara, um professor genial. Que era, sabe, tipo esses Mr. Miyagi, assim, que te coloca assim, que te dá esporro. E ele era professor de violão clássico. Cara, eu fiquei 6 meses, assim, tendo aula. E o que eu, sabe, até o dedilhado que eu faço hoje em dia ainda, até pra quem já toca, fala assim, caraca, tu toca, não sei o que coisa. Não toco, eu toco só aquela coisa dali que eu aprendi. Mas, pô, eu saí do zero pra uma coisa assim que eu olho, assim, quando eu faço, caraca, sabe? Foi possível por quê? Porque eu treinei 1 hora, 2 horas todo dia, tá? Então é aquilo, não veio natural, não era que vinha natural pra mim. Então eu acredito que algo pode vir mais natural pra você, mas eu acredito muito que o esforço realmente é o que vai coisar. E nessa área, então, aqui, você consegue, com esforço, chegar a bons trabalhos. E eu mostro aí, cara, eu não sou natural em design. Eu nunca desenhei na minha vida, eu nunca tive essa coisa artística assim comigo. E, pô, eu crio coisas aí que eu acho que são bacanas, tá? Na parte de código, eu diria que sim. Eu sempre fui muito bom em matemática. Eu sempre fui um dos primeiros alunos em matemática, mesmo nunca prestando atenção numa aula de matemática quase. E vinha natural pra mim matemática. Então, talvez
tem um talento em matemática? Pode ser. Nada que seja necessário, tá? E aqui eu tenho algumas dicas só. Se você viu esse conteúdo, você gostaria de vender curso, tá? E eu vou dizer para vocês, vai em frente, faz isso, tá? Porque educação vende. Colégios, tudo isso vende. Educação vende. As pessoas precisam de educação. Ah, mas tem um monte gratuito. André, e aí? Sim, sempre teve educação gratuita em tudo que é lugar também. Sempre teve livro gratuito, mas tem um monte de gente disposta a pagar também, a pagar mais. Por que as pessoas pagam se tem gratuita? Existem algumas coisas, por exemplo, quando a pessoa paga, ela se empenha mais, porque ela teve um custo ali inicial, tá? Se você só abrir o YouTube e estudar por ali, você não teve esse custo inicial, é muito livre. Tá? Então, aí tá um dos motivos. Às vezes o conteúdo pago tá mais organizado que o do YouTube. O meu conteúdo aqui eu tenho que me importar se você tá fazendo, se ele tá funcionando. Se ele para de funcionar, eu tenho que atualizar. Eu atualizo ali, eu mudo. Como tava na aula. No YouTube o cara não tá nem aí. Se parou de funcionar, não tem nada a ver, não tem nada com ele, tu não pagou nada pra ele. Eu tenho suporte, tá? Você me manda um e-mail, eu respondo teu e-mail sempre. Tá? Não é possível dar suporte ali numa plataforma gratuita. E uma coisa que o Sean Wes me falou lá no início. Falou que cada pessoa aprende o mesmo assunto de 7 fontes diferentes. Ela lê um livro, ela vê um vídeo, ela escuta no podcast, ela lê outro livro, ela vê outro vídeo do mesmo assunto. Tá? A pessoa não faz um curso de HTML e é isso para sempre. Nunca mais vai ver conteúdo de HTML em outro lugar. Ela vai sim ler um livro, ler uma documentação. Você pode ser uma dessas 7 fontes. Tá? Nessa área, então, você tem a oportunidade, sabe, de criar agora um curso agora de React 18, que lançou alguns meses atrás. Você fala React 18, mesmo que não tenha tido diferença nenhuma quase, mudou uma coisa só real, que quebra. De resto, tudo são mudanças para quem desenvolve plugin, mais coisas assim. Você cria agora. É o mais atualizado do mercado que tu criou ontem. Então tem muita oportunidade em educação. Não só nisso. Se você também criou, começou a aprender, mas você quer fazer de culinária, mas você tem a habilidade de criar o seu site, criar o seu sistema e vender, você consegue fazer tudo sozinho? Faz também. Curso de culinária não importa. Então acho que a educação vende, tem essa questão das 7 diferentes. E eu acredito muito também em marketing ativo, tá? Eu acho que também muita gente cria conteúdo e fica nessa esperançazinha de que vai viralizar, de que vai crescer organicamente muito. Eu nunca tive crescimento orgânico, assim, sabe, relevante. Nunca viralizei nada, tá bom? E tô grande. Por quê? Marketing ativo. Marketing ativo eu não tô falando indo no meu vídeo lá e comentar. Ah, vai lá no meu canal que eu tô... Isso aí não é marketing ativo não, isso é spam, tá? Vai lá no meu não sei o que lá, isso é spam e simplesmente você vê alguém crescendo assim. Marketing ativo faz um site, compra, junta um dinheirinho, paga um Facebook Ads, paga um Google AdWords e vê o quanto que vai te dar de retorno se você estiver vendendo algo. E aí tu gastou 50%, tá bom já. Teu custo é bem menor que isso. Aí depois você vai diminuindo, eu gasto 30% em marketing e vendeu mais, tá bom. Entendeu? Então eu sou muito fã, recomendo marketing ativo, eu detesto spam, tá? Qualquer coisa do tipo. Agora, eu não sou nenhum marqueteiro, nada. Existem milhares de outras técnicas de vendas melhores do que o que eu faço, tá? Mas para mim tá dando certo para eu sozinho. E foco, tá? Foco é muito importante. Se eu te fosse desfocar, alguns momentos que eu desfoquei, por exemplo, eu criei o curso de e-commerce. Isso foi um desfoque meu. Foi porque as pessoas estavam pedindo e eu cedi um pouco. Tá? A pessoa estava querendo, mas eu não sou. Eu sou front-end e UI design. Então eu me arrependo quando eu me desfoco. Hoje em dia eu não me desfoco mais. Porque hoje em dia eu já tenho muita gente e eu já tenho essa característica que as pessoas falam, não, origami de front-end. Acabou. Então eu não me desfoco mais por isso. As pessoas pedem back-end, pedem, eu não vou me desfocar. Vai ser front-end sempre. Tem 1 bilhão de outros cursos de back-end se você quiser aprender. Tá? E as pessoas só faltou back-end. Cara, aprende em outro lugar. Aprende no YouTube gratuito, aprende em qualquer lugar. Não quer dizer que o meu curso de front-end... Agora, se eu começo a desfocar, eu vou ter um pouquinho de back-end, um pouquinho de front-end, e aí eu não estou especializado em nada, e nada é bom, é tudo mais ou menos. Então foque. E para o futuro aqui na Origami, o que eu pretendo é focar cada vez mais front-end, UI design, tá? Porque UI design, eu sou designer, tá? Todas as minhas formações, meu mestrado, minha formação interior, eu sou designer. E eu sei que às vezes as pessoas vêm pra front-end e falam assim, mas eu não quero saber nada de design. Aí eu fico meio que assim, tá, tu não quer saber nada de design. Tu vai só codificar a solução pros outros? Ah, não, vou criar um sitezinho aqui. Né? Então tu precisa de design. Se tu vai criar qualquer solução do zero, você precisa de design, não importa, senão tu vai criar uma solução ruim. Tá? Ah, não, mas tem bootstrap, tem não sei o que me dá. Não, aquilo dali tá te dando só um estilo. Não te dando nada de design. Você tem que ter.
Você precisa ser especialista em UI design? Não precisa. Tá? Não precisa. Você pode ter a noção geral, mas você precisa entender de tipografia, entender de cores, por que está escolhendo. Você não precisa ser genial, mas você tem que entender, tá? Se você não entender e você for criar projetos do zero, essa é a questão, for criar projetos do zero, que você é o designer do projeto, você vai criar sempre projetos medíocres. Isso é um fato. A não ser que você tenha alguma coisa natural de UI design, então você já sabe ali. Então também não tem problema. Então o foco é esse. E atualizações, tá? Manter tudo atualizado é sempre difícil, porque os cursos, então são 21 cursos, eles foram lançados ao longo de anos. Não foi lançado agora 21 cursos de curso. E tem gente que vem pra mim, pô, André, tá tudo no final 2022, atualizado 2022. Pô, cara, tu tem noção do que é isso? Se você achar alguma empresa no mundo que tem 21 cursos, e os 21 cursos, e ela vende os 21 num plano vitalício, que nem eu vendo, e os 21 estão atualizados 2022, primeiro, essa empresa é gigante, tá? Tem muita gente trabalhando nela. E segundo, o custo não vai ser esse. E terceiro, não existe. Tá? Os cursos eles são lançados com o tempo. E alguns cursos eles vão ficando menos relevantes do que outros. O que eu gosto, no momento na Origami, os principais cursos eles estão os mais atualizados possíveis. Tá? UI Design, HTML, isso daqui está ponta de ponta. Tá? Foi lançado recentemente, alguns meses. CSS Flexbox, ponta também, porque a API não mudou. Se a API não muda, não tem necessidade de você atualizar. Não tem nenhuma atualização Flexbox. Grid Layout teve uma atualização. De Grid Gap passou para Gap. Aí eu mudei para Gap, aqui eu até atualizei na aula. UI Design Avançado. A interface do Figma, quando eu uso aqui, ela está um pouquinho mais antiga, mas é tudo a mesma coisa. E aqui é um curso mais focado, bem focado na teoria, não no ensino de Figma. Aqui eu estou ensinando o Figma mais recente. Esse curso daqui, a técnica que eu ensino nesse curso, totalmente relevante. JavaScript completo. Tem nada mais relevante do que isso daqui. Exatamente como a linguagem funciona e todas as APIs são exatamente as mesmas, tá? Teve algumas coisas novas que lançaram, mas nada que impactou na escrita do JavaScript. React completo. Lançou o 18 agora, quebrou um negocinho na API pequeno quando você monta o React. Já atualizei na documentação, já está lá dizendo como. Também, Redux também super atualizado. E aqui para baixo você já começa alguns cursos, por exemplo, UX Design Heurística, totalmente relevante. UX Design, CSS com site funciona, normal. Adobe XD, Adobe XD, eu não estou usando mais, eu uso agora Figma. Vue, aqui, olha, aqui é um problema, que as pessoas, ai meu Deus do céu, Vue 2. E esse aqui é um curso numa versão anterior, tá? As pessoas também têm essa ideia de que, peraí, é Vue 2 e tava no Vue 3, então não posso fazer um curso de Vue 2, já era para mim, acabou. Não é assim não, tá? Por quê? Por que não é assim? Porque existem milhões de empresas que criaram o site delas no Vue 2. E essas empresas não foram para Vue 3 quando lançou o Vue 3. A maioria das empresas não se dá o luxo de migrar assim, porque o ambiente geralmente vem bem quebrado. React 18 mesmo, ele já veio bem quebrado. Já tem um monte de biblioteca que não está funcionando com ele. Então muitas empresas ficam no framework anterior. Eu tenho um monte de aluno que vem para mim e fala: ah, tem curso de Vue? Eu chego para ele assim: tem, mas é Vue 2. E tá no 3. Ele: não, eu quero aprender Vue 2 mesmo porque eu vou para uma empresa que usa Vue 2. Eu uso Vue 2. No meu site é Vue 2. Então, se eu fosse aprender para modificar algo no meu site, teria que ser Vue 2. Então, o fato de estar numa versão anterior não quer dizer que, meu Deus, é o fim do mundo. Não, é só uma versão anterior. Agora, em 21 cursos, um curso está numa versão anterior, ou outro curso está numa versão anterior. Não invalida todos esses cursos aqui que estão super bem atualizados. E vou te falar a verdade, a maioria dos alunos não fazem todos os cursos. Na verdade, é raríssimo algum aluno que faz todos os cursos. A maioria faz os primeiros, tá? E simplesmente pega um emprego, parte para outra. Já pegou um emprego, já tá em outra coisa. Os meus cursos, eles têm uma característica que é de que você é iniciante, ou tá ali no intermédio, mais ou menos. Mas se você já tá avançado, tu não precisa mais de curso, tu lê a documentação e tu sabe criar. Então, o curso vai ser sempre algo mais voltado para iniciante. Eu mesmo, hoje em dia, raramente faço um curso para qualquer tecnologia nova que eu quero aprender. O que eu faço, simplesmente, é ler a documentação. TypeScript, eu leio a documentação. Eu domino JavaScript, então não preciso de curso para isso. Então por isso eu acho que o curso é sempre muito focado em iniciante. Então é isso. Foi bem longo isso daqui, mas é a minha história completa aqui no momento. E se tiver alguma dúvida sobre, sei lá, quiser alguma dica, pode me mandar um e-mail que eu respondo. Se você botar comentário em locais, dificilmente eu vou responder, porque tem um monte de rede social com um monte de comentário em local diferente, sabe? E fica meio que escasso, mas e-mail eu respondo, tá? E-mail eu tô sempre lá. Então é isso. Obrigado se você assistiu até aqui.